Light é um adolescente alegre que sempre sonhou em ser um aventureiro de sucesso, para dar à sua família uma vida de luxo. Para alcançar seu objetivo, ele deixa sua pequena vila e vai para a cidade se registrar como aventureiro. Mas as coisas não são fáceis para ele. Neste mundo, a deusa criou 9 raças, e os humanos são considerados os mais baixos entre elas. Como resultado, eles sempre sofrem com o racismo, e Light sente isso assim que pisa na cidade. Um aventureiro bestial o manda rude sair do caminho, e Light só consegue se desculpar, mesmo não bloqueando a passagem. De qualquer forma, ao chegar à guilda, ele se registra como aventureiro, e a recepcionista diz que novatos como ele recebem a classificação F inicialmente. Ela pergunta se ele tem algum dom que possa ajudar na avaliação, e Light afirma ansiosamente. Ele diz que seu dom se chama Gacha Ilimitado, e ele pode basicamente puxar coisas do nada. Light decide demonstrar e invoca seu dispositivo Gacha, que ativa imediatamente. O Gacha revela um cartão de garfo, e ao soltar o cartão, um garfo se materializa na mesa. No entanto, o garfo está todo torto, e Light entra em pânico. Ele diz à recepcionista que as coisas costumam funcionar melhor e usa sua habilidade algumas vezes, mas o resultado é semelhante. Ele puxa uma maçã podre e um pão mofado, o que convence a recepcionista de que esse perdedor não merece nada além da classificação. F-Light aceita com alegria e pergunta se há algum trabalho que ele possa fazer imediatamente. A recepcionista o aponta para o quadro de avisos onde estão os trabalhos fáceis, mas Light fica nervoso ao ver aquilo. A recepcionista percebe que Light é analfabeto além de ser um perdedor, mas isso não é surpresa, pois os humanos têm baixas taxas de alfabetização. Ela diz que ele pode fazer coisas básicas como carregar pedras e coletar madeira, mas isso paga muito menos do que outros trabalhos. Light aceita isso, e após um dia de trabalho duro, ele consegue dinheiro suficiente para alugar um quarto. Ele ainda precisa contar com sua habilidade gacha para comida, mas está confiante de que conseguirá. No entanto, uma gangue de bestas tem outros planos para ele e bloqueia seu caminho de propósito. O líder deles começa a gritar com Light por ter esbarrado nele e sujado suas roupas. Antes de levar sua bolsa, Light entra em pânico, pedindo que devolva o dinheiro, pois não terá onde ficar. Mas o Homem-Lobo simplesmente o empurra, dizendo que ele precisa pagar pela lavagem. Os bestiais deixam Light deitado em uma poça de lama, e todos que passam dizem para ele dormir nas favelas sujas com os outros humanos. Light se sente realmente sem esperança nesse momento, mas então, de repente, alguém estende a mão para ajudá-lo. Ele pega instintivamente a mão da linda elfa à sua frente, mas percebe um segundo depois que sua própria mão estava coberta de lama. Light cai para trás, pedindo desculpas à elfa por sujar sua mão, mas ela diz que está tudo bem. Ela garante que não vai machucá-lo, mas anos de racismo e discriminação não o deixam acreditar nisso. Para provar seu ponto, a elfa de repente se ajoelha e o abraça, e Light fica sem palavras. Mesmo com as pessoas na rua zombando da elfa por se rebaixar tanto por causa de um humano, ela ajuda Light a se levantar. Atrás da elfa, há um grupo com pessoas de diferentes raças, e eles se apresentam como o grupo chamado Tribos Concordivas. Eles explicam que são um grupo formado por um membro de cada espécie que a deusa criou, e estavam precisando de um humano. O bestial Garou se apresenta primeiro, seguido pela elfa Sasha, que fala sobre os outros membros. A Drago, o Dragonute, o Demônio Diablo, o Oniuburo, a elfa negra Sion, o anão Nano e o centauro chamado Santor. Garou diz que eles estavam apenas procurando um humano para completar o grupo, e então Sion acrescenta que criaram esse grupo para acabar com o racismo e criar um mundo onde todos sejam tratados igualmente. Light acha isso bom demais para ser verdade, mas não pode recusar um grupo tão maravilhoso, e se junta alegremente às tribos concordivas. Logo, eles começam a ir em aventuras, e Light é o elo mais fraco da equipe. Ele precisa ser resgatado de monstros por Drago e Sasha, que lhe dizem para ter mais cuidado, pois um golpe dos monstros o matará. Light se desculpa por sua imprudência, mas Sasha começa a examiná-lo em busca de ferimentos, enquanto lhe diz para ficar atrás deles o tempo todo. O resto do grupo começa a brincar com Sasha porque ela está obcecada por Light e se preocupa muito com ele, e ela fica vermelha ao explicar que só o vê como um membro do grupo. Light se sente inútil porque não consegue fazer nada além de carregar a bagagem, mas Drago lhe diz que ele faz um chá delicioso, e isso é bom o suficiente para ele. Light fica realmente feliz ao ouvir isso e segue alegremente o grupo mais fundo na masmorra. Logo, eles chegam a um espaço aberto com apenas uma entrada e saída, e os membros do grupo se olham antes de decidirem que este é o lugar perfeito para o plano deles. Sem saber qual é o plano,
Light começa a preparar chá para todos quando Drago se aproxima e diz que ele está sendo demitido do grupo. Light não consegue processar isso e pergunta o que fez para ser expulso do grupo. Garou diz que ele está sendo demitido porque não faz nada. Todos dizem a Light como ele é inútil e estúpido, e até Sasha fica enojada com ele. Light acha que isso deve ser uma brincadeira, mas eles dizem que ninguém tem tempo para brincar com um lixo como ele. Ele pergunta por que estavam sendo tão legais até agora, e eles respondem que era só atuação. Drago diz que seus superiores notaram seu dom, gacha ilimitado, e acharam que ele poderia ser um maestro. Por isso, ordenaram ao Concorde das tribos que ficasse de olho nele, mas ao perceberem que o dom de Light era inútil e que ele não poderia ser um maestro, deram sinal para se livrarem dele. Sasha é a que mais se alivia por não precisar mais manter Light por perto, pois se ele fosse um maestro, teria que se casar com ele. E só de pensar nisso, ela fica arrepiada. Light não entende o que significa maestro, mas Drago diz que já contaram o suficiente e precisam acabar com ele antes que mais aventureiros cheguem. Garou imita Wolverine e saca suas garras de metal, cortando o rosto de Light. Só agora Light percebe que está realmente encrencado e não há saída. Desesperado, ele corre o mais rápido que pode, enquanto os racistas riem dele, dizendo que não vão deixá-lo escapar. Sasha dispara uma flecha em sua perna, e enquanto Light cai no chão gritando, os elfos racistas dizem que ouvir gritos humanos é como música para eles. Garou decide fazer Light gritar mais e começa a agredi-lo, mas Drago diz para ele parar, pois precisam fazer parecer que o humano morreu em uma emboscada de monstros. Garou obedece e se prepara para acabar com ele, mas Light se arrasta, agarrando-se desesperadamente à vida. De repente, o chão sob ele começa a brilhar, e Light percebe que está no meio de um círculo de teletransporte. Drago também percebe e ordena a Garou que acabe com ele rapidamente, mas antes que ele possa alcançar Light, o círculo de teletransporte faz seu trabalho e o leva embora. No entanto, a situação não melhora muito para Light mesmo depois de ser salvo dos traidores. A armadilha de teletransporte o leva a um local aleatório no dungeon, e ele sabe que no momento em que o monstro o encontrar, ele está morto. Ele começa a se lembrar de sua família enquanto se pergunta o que fez para merecer ser traído. Ele pensa em como todos o trataram bem antes de decidirem apunhalá-lo pelas costas. Agora ele entende que o comportamento gentil deles era apenas uma encenação, para que ele acreditasse completamente neles, e eles mostraram suas verdadeiras cores no final. Ele está realmente furioso e canaliza sua raiva para se tornar um motivo para sobreviver. Sobreviver. Ele se levanta, jurando que vai se vingar daqueles canalhas e despedaçá-los com suas próprias mãos. Bem, antes que ele possa xingar mais, Light ouve um rosnado baixo vindo de trás dele, e ao se virar, encontra um monstro de nível 1000 o encarando. Ele entra em pânico ao ver o monstro, pois é algo saído de um conto de fadas. Light percebe que foi teletransportado para o andar mais baixo do dungeon, e ele teria uma chance melhor de sobreviver em sua festa do que com esse monstro. Enquanto se pergunta como pode lutar contra o monstro, seus pensamentos vagam para seu dom, Gacha Supremo, e ele decide arriscar. Ele começa a apertar o botão do Gacha repetidamente, e então, de repente, seu dom comum se transforma em algo além de sua imaginação. Um enorme círculo mágico aparece abaixo dele, e o dispositivo de Gacha começa a se energizar. Light não entende nada, mas assim que o monstro salta sobre ele, o Gacha é completado. Uma serva de nível 999 aparece e destrói o monstro em um instante. Tudo acaba antes que Light possa piscar, e então a serva mágica começa a caminhar em sua direção. Ela se ajoelha diante dele e cura instantaneamente suas feridas, dizendo que não podia suportar ver sua pele lisa sendo ferida, então o curou sem pedir permissão. Light não consegue acreditar que agora está perfeitamente bem, e então a serva pergunta seu nome. Ele se apresenta como Light, e a serva fica muito feliz ao saber seu nome. Ela jura pelo código de honra das servas, prometendo servi-lo até a morte. Light diz que tudo bem, mas ela deveria pelo menos dizer seu nome primeiro. A garota se apresenta como Mei, a serva sempre em busca, e diz a Light que veio de um cartão super ultra raro em seu gacha ilimitado. Bem, Light se recusa a acreditar que uma serva de nível 999 sairia de seu dom inútil. Mas Mei pede permissão para usar sua habilidade de avaliação em seu dom, para ler os detalhes. Ele imediatamente a autoriza, e Mei usa seu Sharingan para descobrir que suas habilidades estão escondidas sob uma forte ocultação, e quem está abaixo do nível dela não consegue vê-las. Ela diz a Light que seu Gacha Supremo é mais útil do que ele pensa. As cartas que saem dependem muito da densidade mono do local. E, como se vê, existe uma classe de raridade além da super ultra raridade da Mei.
Mei explica que a densidade de mana na superfície é muito baixa, mas nas profundezas da masmorra, o ar está cheio de mana, o que a permitiu invocá-la. Ela elogia a coragem de Light por ter ido sozinho às profundezas da masmorra para liberar todo o potencial de seu presente. Ele começa a chorar enquanto conta a ela como seu grupo o traiu na masmorra. Ele começa a reclamar sobre como prometeram criar um mundo livre de discriminação só para enganá-lo, e então jura se vingar deles. Mei de repente o abraça, dizendo que não consegue entender o que ele passou, mas fará o que ele quiser, e destruir os bastardos que o machucaram não será difícil para ela. No entanto, Light diz a ela que não pode fazer isso, e não é porque ele é gentil. Ele só quer se vingar com suas próprias mãos, mas não é possível agora porque ele é muito fraco. Ele jura que fará todos sofrerem antes de matá-los, e Mei se ajoelha diante dele novamente, dizendo que se ele quiser ficar forte o suficiente para se vingar, ela o ajudará. Ela diz que acredita em seu potencial, e Light só pode agradecê-la. No entanto, ele não está satisfeito com apenas uma vilã poderosa em seu harém, e decide usar ainda mais o ambiente rico em mana da masmorra. Ele usa seu gacha ilimitado novamente, invocando mais empregadas de alto nível para criar um reino que servirá como base para sua grande vingança. 3 anos se passam desde aquele dia fatídico, e agora Light governa centenas de empregadas dentro de um palácio que ele fez para si mesmo. Mei está sempre ao seu lado, como prometeu no dia em que o conheceu. Todas as empregadas parecem estar completamente apaixonadas por ele enquanto o aplaudem, felizes por serem notadas. Enquanto Mei diz a todas para se comportarem, ele sai do castelo e começa a se dirigir ao mercado local, onde todos o reconhecem, e um dos vendedores o chama para o café da manhã. Enquanto outros comentam sobre a escassez de lanches no país, Light promete resolver o problema em breve. Mei diz a ele para não se preocupar com essas pequenas tarefas, pois ela garantirá que o problema logístico seja resolvido o mais rápido possível. Light percebe que terá que criar um novo sistema para lidar com a logística, já que a população deste lugar aumentou várias vezes nos últimos 3 anos. Ele pergunta a Mei onde estão os outros de seus convocados lendários, e Mei responde que Yuki, a domadora de bestas, está ocupada elaborando mapas da área próxima às masmorras, explorando as florestas em busca de problemas. Light pensa em todos os monstros vagando pelas florestas, mas sabe que eles não representarão problemas para uma domadora de bestas genial como ela. Mei continua dizendo que Ellie, a maga, está trabalhando duro para criar a magia especial de acordo com seu grande plano. Light se pergunta se Ellie conseguirá lidar com isso. Como há muitas complexidades nos feitiços que ele pediu para ela criar, Light pergunta sobre Nas, a cavaleira vampira, que é excelente em combate corpo a corpo, mas um pouco burra em outras áreas. Mei responde que deu a ela a tarefa de patrulhar os terrenos do castelo, pois isso a manteria longe de usar seu cérebro vazio e se meter em problemas. Light não se importa com isso, já que ela torna as coisas mais interessantes ao redor do castelo. Logo eles voltam para o castelo, onde Light é chamado por Jack, o último de seus 4 convocados lendários, que pergunta se Light está pronto para um treinamento. Mei parece um pouco irritada e diz a Jack que ele deve se dirigir a Light com os pronomes adequados, que são mestre. Mas Jack é um verdadeiro Sigma que não acredita nessa besteira feminista, então ele a ignora completamente. Light diz a Mei que está tudo bem, pois considera Jack como um irmão mais velho, e diz a Mei que acha que vai para a sessão de treinamento com Jack agora. Dentro do campo de treinamento, eles se preparam para lutar quando, com um impulso de velocidade, Light corre em direção ao seu convocado. Ele o soca diretamente em seus músculos definidos, empurrando-o para trás com sua força surpreendente. Jack parece satisfeito com o poder de Light, afirmando que qualquer aventureiro normal teria morrido se tivesse levado um soco assim. Mas ele consegue aguentar, pois é construído como um tanque e pode absorver uma quantidade louca de dano. Eles se encontram novamente no meio do campo, com os socos colidindo antes de recuarem. Light segue com uma série de golpes, que Jack desvia. Enquanto isso, Nas ainda patrulha os corredores, balançando sua cabecinha vazia, quando é cumprimentada por algumas das outras empregadas, que começam a elogiá-la, dizendo que todas se sentem seguras, pois Nas está sempre lá patrulhando e garantindo que não há perigo à espreita. Nas fica radiante, que era o que as empregadas queriam, pois decidem pregar uma peça nela, sugerindo que ela vá garantir que os aposentos de Light estejam seguros e que nada de errado esteja acontecendo lá. Nas acha isso uma ideia ótima e se dirige ao quarto. Mas quando tenta abrir a porta, Mei sai de dentro. Ela pergunta a Mei o que ela estava fazendo no quarto de Light, já que ele deve estar treinando neste momento. Mei imediatamente começa a corar, afirmando que estava tentando limpar o quarto enquanto ele estava fora.
Nas diz que precisa verificar se há perigo no quarto, mas antes que May pudesse protestar, Nas entra e vê a cama bagunçada. Ela diz que parece que alguém estava na cama cheirando os travesseiros e se revirando, e pergunta a May se foi intencional. May decide usar sua cabeça fraca a seu favor e afirma confiante que é seu estilo especial de arrumar a cama. Nas fica impressionada e pergunta se pode aprender também, mas May recusa, dizendo que é um segredo especial. Com isso, Nas se lembra que as empregadas queriam que ela entregasse uma mensagem a May. Ela tira um pergaminho e entrega a May, que percebe que as outras empregadas estão se revoltando contra ela por monopolizar o quarto de Light. May diz a Nas para não se preocupar, que ela vai lidar com as empregadas e até lhe dá um trocado para que fique calada, o que Nas aceita feliz e sai. Ela vai imediatamente ao mercado e começa a olhar os alimentos que pode comprar, mas decide experimentar as panquecas fofas com leite fresco. Assim, ela volta feliz ao castelo e encontra Yuki em uma varanda. Ela pergunta a Yuki se seu trabalho na floresta está terminado, e cansada das bobagens de Nas, Yuki mostra que já criou o mapa que May queria e voltou para entregá-lo. Nas a parabeniza e volta para seu dever de patrulha, antes de entrar na sala do trono. Dentro, ela começa a gritar à vontade, já que não há ninguém para impedi-la. Depois, ela pula no trono e começa a mexer nele, mas acidentalmente quebra uma das asas de uma estátua de anjo. Assustada com May, ela coloca a peça de volta de qualquer jeito e sai correndo da sala do trono. De volta ao campo de treinamento, Light e Jack continuam lutando. Jack sugere que terminem o dia e vão para o banho. Logo, eles se dirigem ao banheiro, e dentro da banheira gigante, Jack elogia Light por aprender as habilidades rapidamente. Ele diz que é forte o suficiente para que a maioria das criaturas nos calabouços seja fácil para ele, mas avisa que ainda há algumas que querem destruí-lo na primeira oportunidade. Light fica sério ao pensar na traição que sofreu 3 anos atrás, afirmando que não descansará até ter sua vingança. De volta aos aposentos de May, ela chama as 4 empregadas problemáticas. Ela pergunta qual é o problema delas enquanto lê a carta de volta. Diante de May, as 4 ficam em silêncio, sem saber o que dizer. Elas se desculpam, dizendo que era apenas uma forma de mostrar apoio, pois sabem que May está sobrecarregada. May diz para não se preocuparem com seu trabalho e focarem no delas. Ela nega o pedido delas para limpar o quarto de Light e, em vez disso, as pune ordenando que limpem o corredor que leva à sala do trono à mão. A peça cai no chão e as empregadas ficam horrorizadas achando que foi culpa delas, se perguntando o que May fará com elas. Na manhã seguinte, Light entra na masmorra e encontra Nas, Ellie e Yuki já o esperando. Ele lhes deseja bom dia enquanto Nas e Ellie começam a discutir. De repente, um monstro emerge das sombras, e Light congela ao perceber que é um cão do inferno. Ele sabe que está muito mais forte, mas o trauma daquele dia ainda o assombra. Seu grupo, no entanto, não tem medo e fica enfurecido ao ver que o cão do inferno deixou Light abalado. Nas se prepara para despedaçá-lo enquanto Ellie pede permissão para erradicar toda a espécie de cães do inferno, e Yuki se pergunta se poderia empurrar o monstro para as profundezas do inferno. Light, no entanto, acalma seu grupo enquanto recupera a compostura e se aproxima lentamente do monstro. Dando-lhe um tapinha, ele sabe que mesmo que desse a ordem em tom de brincadeira, suas invocações lendárias realmente erradicariam a raça. De volta à superfície, os bestiais se curvam para o peludo que fez parte do grupo que traiu Light e o deixou para morrer. Ele parece ter se tornado uma celebridade local, com as pessoas implorando para que ele se envolva com suas irmãs. O peludo, porém, é um grande racista e, sem motivo algum, decide jogar a criança para longe, dizendo para correr e nunca mais aparecer naquela área se quisesse viver. Os outros bestiais o aplaudem como idiotas, mas o som morre quando ele entra na taverna. Ele escolhe o melhor lugar e diz aos seus comparsas para pedirem o que quiserem, já que ele fez uma boa grana, que precisa gastar antes que o fisco o pegue. Enquanto os humanos passam fome lá fora, esses peludos recebem espetos de carne em uma bandeja enorme. Todos o elogiam por se tornar um ídolo para todos os bestiais, mesmo que ele mesmo tenha nascido nos esgotos e tenha subido das favelas para se tornar o líder que todos querem seguir. Ele diz descaradamente que não é fácil se tornar como ele. Ele afirma que a parte mais importante é classificar os trabalhos e decidir quais são lucrativos e quais exigem muito esforço por pouco dinheiro e poder. Um dos peludos idiotas pergunta se o trabalho que ele fez há 3 anos com o grupo Concorde dos 12 foi lucrativo. Outro peludo repreende por fazer perguntas, e o lobo bestial diz que, infelizmente, a federação que os contratou os fez jurar sigilo, então não podem divulgar informações sobre isso.
Ele se lembra de como aquele foi o trabalho mais fácil e bem pago que já aceitou. Tudo o que ele teve que fazer foi matar um inútil garotinho humano, e agora ele é rico e famoso. Isso o incomoda, porém, pois nunca descobriu para onde o portal levava, mas não acredita que Light tenha sobrevivido. Ele se pergunta o que exatamente era esse maestro que a Federação estava tão obcecada em encontrar. Mas sente um arrepio na espinha, o que significa que investigar mais a fundo pode ser perigoso. Seus pensamentos são interrompidos por uma bela garota que se revela ser Mei. Quando ela os interrompe e pergunta se podem conversar, ela pergunta se ele é Garo, o líder dos bestiais. Ele toma um gole de seu copo antes de acenar com a cabeça. Mei mente para ele, dizendo que era a empregada do Mestre Light, que pertence a uma família de nobreza. Garo fica chocado ao ouvir que Light era um membro da nobreza, e se pergunta se teria sido mais lucrativo mantê-lo vivo. Mei continua a mentir, dizendo que tem procurado Light nos últimos 3 anos, e todas as informações a levaram a este país, onde ele foi visto pela última vez com um novo grupo. Geralt responde que ele era membro desse grupo, e que Light realmente estava com eles. Isso faz os olhos de Mei se encherem de lágrimas, enquanto ela mente que ouviu que Light pereceu nas masmorras e nunca mais foi visto. Garo acena, afirmando que é verdade. Light teve um fim infeliz e morreu, mas Mei pergunta se ele poderia levá-la até o local. A voz de Mei muda ao dizer que apenas as criaturas mais vilesas da Terra poderiam enganar um coração puro como o de Light, levando-o a uma masmorra imunda e depois traí-lo. Ela olha ao redor, sabendo que se tivesse entrado para o serviço de Light um pouco antes, ele nunca teria sido chutado, atingido por uma flecha e espancado até quase morrer. Garo imediatamente sente a ameaça e recua. Se perguntando como essa mulher sabe de tudo isso. Seus comparsas parecem confusos, pois não conhecem a verdadeira extensão disso. Mas Garo sabe que as únicas pessoas que poderiam saber o que aconteceu são os 12 membros de seu grupo e alguns dos elites do país. Ele exige saber para quem ela está trabalhando, perguntando se ela é uma espiã enviada por uma tribo inimiga. Ela ri dele, afirmando que só trabalha para Light e que agora ele enfrentará sua ira. Apenas a energia que emana dela é suficiente para assustá-lo, o que o surpreende. Ele se lembra de que ela é apenas uma humana inferior, boa para nada além de ser usada e depois descartada, mas ela o faz sentir calafrios só de olhar para ele. Ele percebe que isso não é uma brincadeira, pois seus instintos dizem que ele vai morrer se lutar contra ela. Antes que Mei pudesse acabar com eles, a voz de Light surge do canto escuro, pedindo a Mei para se acalmar, pois ele lidará com Garo sozinho. Garo se recusa a acreditar na voz que está ouvindo, mas Light finalmente se revela, cumprimentando Garo como se fossem amigos de longa data, afirmando que está ali para se vingar do que ele fez 3 anos atrás. Garo imediatamente parece recuperar a confiança, rindo e dizendo que nunca pensou que veria Light novamente, e o zomba, dizendo que um humano nível 15 não pode fazer nada contra um chefe de raid nível 150 como ele. Ele ri ao dizer que ele não tem ideia de como sobreviveu, mas agora pode matá-lo com suas próprias mãos e trazer seu corpo como prova. Light solta um suspiro, perguntando se ele não está nem um pouco curioso sobre quem é Mei e quão forte ela é. Garo aceita que não tem ideia de quão forte sua pequena criada é, mas tem certeza de que humanos fracos nunca poderiam se comparar a bestas como eles. Ele se gaba de que todos os seus comparsas estão acima do nível 130, e eles simplesmente passarão por cima deles. Com isso, ele dá a ordem para atacar, e 2 de seus subordinados correm em direção a Light, prontos para acabar com sua vida. Mas num piscar de olhos, Mei aparece na frente deles, e suas cabeças caem no chão, enquanto seus corpos sem vida desabam. Ela avisa que quem tentar ameaçar Light perderá a cabeça, mas Light pede que ela se afaste e simplesmente bloqueie todos os pontos de saída, pois ele também quer se envolver na diversão. Os homens de Garo parecem perder a moral, não acreditando no que acabaram de ver, mas Garo tenta estabilizá-los, afirmando que foi apenas um truque barato que ela usou e nada mais. Light pergunta se ele ainda acha que humanos são inferiores a eles, e se já considerou que talvez a raça humana seja a mais forte entre todas as raças. Garo ri disso, exibindo seu nível, mas Light responde que nível é apenas um número e não tem nada a ver com a força de alguém. Garo já ouviu o suficiente e, junto com todos os seus comparsas, parte para o ataque. Mas, para sua surpresa, Light permanece parado como água antes de explodir em um contra-ataque, bloqueando e atingindo cada um dos cães, derrubando-os sem fôlego. Light se aproxima de Garo, perguntando se ele ainda acha que humanos são mais fracos. Mas Garo não consegue aceitar essa humilhação, então supera a dor e salta novamente, afirmando que não há como qualquer humano igualar-se a ele. Com isso, ele arranca um cristal mágico do bolso e o quebra no chão, invocando seu familiar,
que se revela ser um monstro lobo nível 500. Light pergunta se isso é tudo que ele pode reunir, mas Garou acha que Light está apenas muito chocado e assustado para responder adequadamente. Ele diz a Light para começar a implorar por sua vida, mas Light simplesmente fica lá, prometendo não se mover um único centímetro do lugar onde está. Garou fica enfurecido e ordena que sua besta dispare um ataque em Light, tão concentrado que poderia destruir uma cidade inteira. Mas quando a poeira assenta, sua mandíbula cai. Ele vê Light parado, exatamente como ele disse que estaria, sem um único arranhão em seu corpo. Light o zomba por dar um nome tão pomposo ao seu ataque quando tudo o que fez foi levantar poeira sem razão. Garou fica sem palavras. Enquanto seus comparsas começam a se mijar de medo, Light afirma que agora ele vai atacar e decide puxar um cartão como se estivesse em Yu-Gi-Oh! Ele libera o cartão ultra raro nível 9000 do Deus Lobo Primal, que aparece atrás dele todo brilhante e translúcido, deixando os furries em choque. Com isso, Light diz ao Deus Lobo para matar o familiar de Garou, mas em vez de disparar um ataque super forte, tudo o que o Deus Lobo faz é soltar um leve sopro. O poder daquele sopro cristaliza o lobo de Garou e o despedaça bem na frente dele. Enquanto ele fica lá impotente, Garou finalmente perde a cabeça, incapaz de acreditar que seu monstro lobo nível 500 foi demolido em um segundo. Mas Light afirma que poderia ter lidado com o monstro ele mesmo se quisesse. E para provar isso, ele revela seu verdadeiro nível, que se revela ser 9.999. Garou gagueja e treme ao afirmar que isso não pode ser possível, já que humanos alcançam no máximo o nível 100. E se Light realmente fosse o mesmo humano de antes, ele teria evoluído um pouco nesse tempo. Light revela que usa um anel da idade para parar seu crescimento físico, pois quer lembrar do dia em que foi traído pela pior escória da Terra. Garou percebe que não tem chance de derrotar a monstruosidade que Light se tornou. Ele sabe que está acabado. Então, ele faz o que qualquer covarde faria e joga suas armas no chão, pedindo desculpas a Light pelo que fez, alegando que foi forçado pela Federação. Ele diz que mesmo hoje não tinha intenção de machucar ninguém e que ia contar a verdade, mas seus comparsas fizeram esse plano sozinhos. Ele abaixa a cabeça e pede perdão, até concordando em ser seu animal de estimação se Light quiser. Light, no entanto, não se importa e pergunta o que exatamente é um maestro e por que o governo está tão obcecado em encontrá-lo. Garou responde honestamente que não tem ideia de quem seja. Light então pergunta por que decidiram matá-lo assim que acharam que ele não era o maestro. Garou imediatamente se curva, afirmando que não tem ideia e que apenas receberam a ordem para isso. Light se volta para os comparsas e pergunta se eles têm alguma informação. Para salvar a pele, os subordinados começam a afirmar que têm as informações que Light quer. Mas Mei usa seu olho especial para ver através das mentiras e os despedaça, derramando sangue por toda parte, afirmando que quem mente na frente de Light morrerá por suas mãos. Ele então se volta para Garou novamente. Garou responde honestamente que é extremamente forte e poderia enfrentar nações inteiras sozinho, mas quando as nações se unirem com todas as armas que estão coletando, ele pode ter dificuldades, pois é apenas um homem com uma criada. Light sorri, dizendo que quer mostrar algo e usa magia de teletransporte. Garou fica chocado ao ver o exército que Light reuniu, com o menor peão sendo nível 1500, 4 criadas nível 9999 e incontáveis outros entre nível 6000 e 9000. Garou não consegue falar enquanto uma lágrima escorre de seu rosto, percebendo que Light poderia destruir o planeta num piscar de olhos. Ele corre em direção à vila, incapaz de acreditar em seus próprios olhos, e cai no chão, completamente sem esperança. Quando finalmente chega à sua vila, seus olhos, que estavam cheios de alegria e saudade, se enchem de choque e horror ao testemunhar a destruição. Mei e os outros o acalmam e prometem se vingar de quem fez isso à sua vila. A única esperança que ele tem é que, ao procurar pela vila, nunca encontraram os corpos de sua família entre os outros mortos. Ele ainda se apega à esperança de que sua família possa ter escapado do massacre. Algumas semanas se passaram desde o incidente, e Light decide revisitar a vila destruída. Ele queria avaliar tudo com calma, pois da última vez estava tão destruído mentalmente que pode ter perdido detalhes importantes sobre o que aconteceu com sua família. A visão da vila novamente o enche de temor, mas ele se mantém composto e, com a ajuda de seus companheiros, cria várias sepulturas para os mortos. Ele coloca flores nos túmulos, percebendo que isso definitivamente é obra de um grupo de aventureiros de outra raça. Nem fica bravo com Gold, dizendo que Light está de luto e eles devem dar a ele todo o tempo que precisar. Gold diz a Nen que iria até os picos das montanhas cobertas de gelo e as profundezas do inferno por Light, mas também sabe que precisam encontrar um lugar seguro para descansar. Nen não pode discutir com isso,
e essa pequena discussão parece alegrar o humor de Light, que sorri e se levanta, dizendo para eles relaxarem, pois ele está se sentindo bem. Ele afirma que logo encontrarão um lugar para se acomodar, mas primeiro devem reunir mais informações. Eles já sabem que suas forças são suficientes para enfrentar o mundo todo, mas Light ainda acha que devem agir com cautela e não serem muito ansiosos para declarar guerra. Gold concorda, afirmando que você deve conhecer seu inimigo tão bem quanto a si mesmo para vencer uma guerra sem bagunça. E junto a isso, ele também pensa que o ataque à sua vila pode ter algo a ver com o fato de que ele pode ser um potencial maestro. O fato de a sociedade secreta que uma vez o condenou à morte ir tão longe a ponto de matar todos em sua vila o deixa enfurecido. Isso traz Light de volta à realidade, e ele se acalma antes de tirar uma máscara feia enquanto se preparam para entrar na cidade. Eles começam a voar em direção à cidade de Dagas, e no caminho, Min pergunta a Light sobre os planos dentro da cidade. Light diz que precisam manter um perfil baixo no começo para que a Concorde dos 12 não desconfie deles, e precisam se registrar na Guilda dos Aventureiros. Uma vez registrados, eles vão aumentar o nível do grupo o máximo possível. Quanto maior o nível do grupo, mais informações conseguirão de pessoas que querem ajuda ou que desejam ganhar sua proteção. Gold responde que o plano é excelente, mas pergunta se devem ir a pé a partir daqui. Caso contrário, logo vão se destacar. Light concorda e eles decidem voltar ao chão e continuar a pé. Enquanto caminham pela floresta, eles ouvem gritos à frente e percebem que um grupo de anões cercou um homem e sua filha. Prontos para roubá-los, os anões notam a armadura dourada e pedem que saiam para o aberto. E Light finalmente dá a ordem para que seus servos lidem com esses pequenos anões. Nem acaba com os anões que estão em choque, amarrados um ao outro no meio da floresta, enquanto, como um gesto de agradecimento, o homem oferece uma carona até a cidade de Davos. A menininha parece realmente impressionada com eles, já que nunca ouviu falar de um humano vencendo um anão em combate, e o homem concorda que é muito raro encontrar humanos tão fortes. Ele pergunta a Light se eles são um grupo famoso de aventureiros, mas Light responde honestamente que ainda nem estão registrados, o que realmente choca o homem. Mesmo assim, ele diz a Light que ele veio ao lugar certo se quiser começar um novo grupo. Como a cidade de Dagas está construída na fronteira do Reino dos Anões, que é ligado aos reinos humano e élfico, isso resulta em uma enorme variedade de masmorras e aventureiros na área, o que gera muitas disputas, mas também muito comércio. É também muito popular entre os humanos, mas como os humanos são frequentemente discriminados em muitos lugares, ele mesmo administra uma pousada onde pessoas de todas as raças recebem respeito igual. Light e seu grupo descem da carroça na entrada da cidade e agradecem ao homem, que diz para chamá-lo de coronel, e os convida para sua pousada se decidirem passar a noite. Uma vez dentro da cidade, eles começam a absorver toda a agitação e glamour, com lojas em cada esquina, vendendo armas e armaduras, enquanto forjas iluminam as ruas com anões, fazendo espadas e escudos dentro. Depois de admirar o esplendor da cidade, eles se dirigem à Guilda dos Aventureiros, onde entram em um grande salão cheio de pessoas agrupadas em torno de quadros de missões. E Light nota que muitos aventureiros humanos também parecem estar ali. Mas o racismo ainda parece existir mesmo aqui, pois eles abrem caminho para os aventureiros de outras raças. Por enquanto, Light decide ignorar isso e vai direto ao balcão de registro, onde recebem o nível F. Nem fica enfurecida com isso, dizendo à mulher do balcão que ela precisa consertar sua atitude se não quiser que alguém faça isso por ela. Ela diz à recepcionista para reavaliar o nível, pois Light é incrivelmente forte e merece ser pelo menos um nível S. A recepcionista, no entanto, não dá a mínima e diz que ela deve se afastar e aceitar o nível que foi dado a eles. Antes que nem pudesse dizer algo, Light a interrompe e pede desculpas à recepcionista, aceitando o nível de bom grado e saindo. Uma vez do lado de fora, Nen começa a se desculpar com Light por ter estragado tudo, mas Light diz para ela se acalmar e leva seu grupo até a pousada do coronel. O coronel fica feliz em vê-los novamente e pergunta o que pode fazer por eles. Light afirma que tem um pedido em comum e pede para alugar todo o andar superior da pousada por um mês inteiro, durante o qual ninguém mais, além dele e de seu grupo, pode ir lá, nem mesmo os membros da equipe da pousada. Ele pede desculpas antecipadamente por qualquer problema que isso possa causar, mas afirma que é importante. Ele então tira uma bolsa cheia de moedas de ouro e entrega como pagamento, mas o coronel recusa, afirmando que nunca poderia aceitar dinheiro de alguém que salvou sua vida. Light, no entanto, insiste, e o coronel finalmente se rende e aceita o pagamento. Uma vez no andar superior,
Light usa diferentes barreiras mágicas para garantir que fiquem protegidos de olhares curiosos e tira sua máscara e manto. Enquanto relaxa, diz a Light mais uma vez que ele deveria ter ficado para trás e deixado ela e Gold cuidarem de reunir todas as informações que ele queria, pois mesmo que Light seja realmente forte, nunca se pode ter precauções demais. Isso irrita muito Light, que se levanta de seu lugar, perguntando se nem quer negá-lo sua vingança para impedi-lo de levar os responsáveis pela destruição de sua vila e família à justiça. A mesma aura de morte e destruição retorna a ele, assustando Nen, que imediatamente começa a se arrastar pelo chão, implorando por perdão, afirmando que nunca quis ofendê-lo. Light finalmente se acalma e pede desculpas a Nen, pois sabe que ela só quer que ele esteja seguro, e só isso. Na manhã seguinte, eles finalmente se preparam para entrar nas masmorras, então se vestem para o dia e entram em uma longa fila que leva até os portões das masmorras. Enquanto estão na longa fila, 3 figuras encapuzadas cortam a fila na frente de um grupo de jovens aventureiros humanos apenas pela confiança com que cortam. Light já sabia que esses aventureiros pertenciam a outra raça, mas enquanto todos os outros grupos humanos estavam assustados, Light se manifestou e disse aos homens encapuzados para voltarem para a fila como todos os outros. Um dos encapuzados se vira com raiva e espanto. Surpreso pelo fato de um humano ter ousado falar na frente dele, Light diz que se ele pertence a uma família nobre, provavelmente não quer criar uma cena. Mas o encapuzado parece ter problemas de raiva, pois se prepara para sacar sua arma. Mas o outro membro de seu grupo o impede, e eles logo se afastam da fila. Mas, enquanto voltava, o homem encapuzado diz a Light que isso ainda não acabou. Todos os humanos torcem por Light, dizendo que nunca teriam coragem de falar com as outras raças, enquanto os jovens aventureiros à sua frente perguntam por que não trouxeram suprimentos, já que esse calabouço é muito grande e pode levar dias para ser limpo. Por isso, os aventureiros sempre trazem suprimentos para poderem acampar à noite. Logo eles entram nos calabouços e se encontram em um mundo completamente novo, cheio de criaturas e monstros. Quando Light tem certeza de que não há ninguém por perto, ele usa sua magia de ocultação e depois usa magia de voo para que possam voar pelos calabouços sem serem notados. Enquanto isso, no meio da selva, o homem encapuzado tira seu manto. Ainda bravo por como o humano o desrespeitou, ele saca a enorme espada das costas, gritando que seu nome é Kaido, o elfo mais jovem a se juntar aos cavaleiros brancos de elite, e que ele tem o sangue do mestre correndo em suas veias. Ele destrói todos os orcs em sua fúria, cravando suas cabeças, enquanto o elfo negro chamado Yun lhe pede para se acalmar. Kaido ainda está irritado porque não consegue aumentar seu nível, que parece estar limitado a 1500. Dizem que qualquer elfo normal geralmente é limitado a nível 700, mas Kaido não está satisfeito com isso e promete a si mesmo que superará esse nível a qualquer custo. No terceiro andar, Light e seu grupo já limparam esse andar também e decidem encerrar o dia e recuperar todas as gemas mágicas como prova de que limparam o nível. Uma vez que tinham tudo, decidiram voltar à superfície. Admirando a beleza desse calabouço, perceberam que sem a habilidade de voar, teria levado muito tempo apenas para ir de um andar ao outro. Mas graças às suas habilidades, conseguem limpar vários andares em um único dia. Enquanto voltavam, notam os jovens aventureiros enfrentando um grupo de goblins. Light decide observá-los, enquanto conseguem derrotá-los com um bom trabalho em equipe, mas Light logo desce e mata uma cobra arbórea que estava se aproximando da maga na parte de trás. Light diz aos jovens aventureiros que não devem se concentrar demais no inimigo à sua frente e sempre estar cientes do que os rodeia, e os jovens agradecem pela ajuda. Quando de repente um bando de lobos emerge da floresta, os aventureiros ficam assustados e querem fugir. Mas, para sua confusão, os lobos não atacam, apenas fogem. Mas todas as suas perguntas são respondidas. Quando uma enorme mantis emerge da floresta, pronta para destruir tudo à sua frente, e apenas Light está entre o monstro e a vida desses jovens aventureiros. As bolas dos jovens aventureiros sobem na garganta enquanto eles encaram a mantis aterrorizados, tentando formular um plano de como escapar desse lugar vivos. O líder do grupo se vira e tenta se manter firme, mas sua voz o trai ao dizer tremulamente a Maya, a garota de cabelo rosa, que ela deve usar seu feitiço de bola de fogo na mantis para tentar distraí-la. Ele então se volta para Light e pede ajuda, pois só podem sobreviver a esse monstro se trabalharem juntos. Ele diz a Light que precisam de alguma forma trabalhar juntos e derrubar o monstro, o que deve lhes dar tempo suficiente para fugir. Light olha para ele um pouco confuso e pergunta se eles não querem caçar a besta. O garotinho olha para Light chocado e grita que claro que não querem caçar a besta, porque a besta está caçando eles agora.
Light então pergunta se estaria tudo bem se ele matasse o monstro e reivindicasse o loot. O garoto acha que Light perdeu a cabeça e diz que seu plano é ridículo e que o monstro é forte demais. Eles precisam fugir o mais rápido possível e alertar a guilda sobre esse monstro super forte, pois devem selar o calabouço imediatamente. Light, no entanto, apenas sorri e diz ao garoto para não se preocupar e simplesmente recuar. Ele se volta para Gold e Nen, que parecem ansiosos para se alongar, e Nen diz que isso deve ser um bom aquecimento, já que o monstro Mantis deve ser pelo menos nível 500. Estavam prestes a decidir quem iria primeiro, mas Gold decide trapacear e corre em direção ao monstro sozinho. Mantis ataca Gold com suas foices, mas ele bloqueia o ataque com sua espada antes de desviar de cada golpe que Mantis lhe lança. Isso parece irritar o monstro, que esmaga suas foices no chão enquanto Gold salta para trás em segurança. Ele afirma que o monstro suportou a maior parte de seus ataques, e ainda assim não tem nenhum arranhão, o que significa que essas foices são realmente fortes. Nen tira sarro dele, dizendo que Gold é fraco e está arranjando desculpas. Light decide tentar a sorte em seguida, e libera a carta da flecha de fogo, que cria um círculo mágico, e uma enorme explosão de fogo é lançada em direção a Mantis. Para sua surpresa, o monstro consegue desviar de volta para Light e seu grupo, que pulam para trás para evitar a explosão. Os jovens aventureiros ficam chocados ao ver o nível de feitiços sendo usados diante deles, pois nunca viram um jogador acima do nível 100 antes. O garoto líder imediatamente se volta para Maya e diz a ela para lançar um feitiço de explosão para ajudá-los, mas a garota se vira para o garoto e grita que eles estão completamente em desvantagem aqui. Ela afirma que Light acabou de usar uma magia de classe de combate muito alta e ainda sem qualquer conjuração, o que é além do incrível, pois nunca viu ninguém fazer algo assim antes. O garoto diz que não entende bem a gravidade disso, mas tudo que sabe é que eles devem ajudar o grupo de Light. Gold ouve tudo isso e ri, dizendo aos jovens aventureiros para ficarem de fora e aproveitarem o show, pois precisam aprender primeiro. Caso contrário, estariam colocando suas vidas em risco sem motivo. Ele promete ensinar como lutar como um cavaleiro, defender com o escudo e atacar com a espada. Enquanto falava com as crianças de costas para Mantis, o monstro tenta atacar. As crianças assistem horrorizadas, sem conseguir avisar, mas Gold não precisa de ajuda, usando seu escudo para bloquear o ataque com tanta precisão que destrói a foice da Mantis. A Mantis grita de dor e sangue começa a jorrar de seu corpo, enquanto Gold diz às crianças que um contra-ataque bem cronometrado com o escudo é muitas vezes mais forte que um ataque com a espada. Com isso, ele se vira e surpreende a Mantis, cortando uma de suas pernas. As crianças ficam atônitas com essa demonstração de força, enquanto Light decide exibir suas habilidades também, e usa novamente sua habilidade de flecha de fogo, que a Mantis desvia como antes. Para sua surpresa, Light consegue controlar o projétil do ataque e atinge o monstro pelas costas. Ele continua usando sua explosão de fogo à vontade, atingindo a Mantis de todos os lados, sobrecarregando seus sentidos e empurrando-a para trás. Maya fica chocada com essa demonstração, pois nunca viu alguém controlar os projéteis de seus ataques assim. Light acerta a Mantis com precisão usando suas flechas de fogo e explode uma de suas foices. Percebendo que está em desvantagem, a Mantis decide fugir com suas patas restantes, e Light percebe que o monstro é mais inteligente do que pensava. Mas não importa, pois não há para onde correr. Light revela seu cartão de Firewall e cria imediatamente uma enorme parede de chamas, bloqueando a rota de fuga e forçando a Mantis a se virar. Maya fica impressionada ao perceber que Light usou uma magia de classe tática sem nenhuma invocação, o que é inédito. Light e sua equipe se aproximam da Mantis, prontos para acabar com ela. Ela pousa no chão, satisfeita, mas Gold a traz de volta à realidade, dizendo que ela destruiu todas as partes úteis que poderiam ter vendido só para mostrar um ataque legal. Nem percebe o que fez e começa a se desculpar com Light, enquanto os jovens aventureiros ficam tão atordoados que não conseguem falar. 3 aventureiros derrotaram um monstro Mantis de nível 500, o que é inacreditável para eles, e começam a se perguntar quem são essas pessoas. Light diz a Nen para não se preocupar, pois eles vão matar mais monstros pelo caminho, mas um dos aventureiros encontra a gema mágica, que é o núcleo de um monstro, e o item de loot mais importante. O humor de Nen se ilumina ao perceber que agora podem subir de nível. O líder dos jovens aventureiros se aproxima de Light e pergunta se eles são um grupo de aventureiros super famoso e se são de rank B, A ou S. Light responde calmamente que são um grupo de novos aventureiros que estão no rank F.
Isso deixa os jovens aventureiros atônitos, pois até eles estão acima do rank F Maya. Imediatamente cria uma bola de água e oferece a Light e sua equipe para que possam se limpar. Light agradece pela generosidade, mas os jovens aventureiros dizem que se não fosse por Light e sua equipe, provavelmente teriam morrido hoje nas mãos da Mantis. O líder dos aventureiros então convida Light e sua equipe para passar a noite com eles no acampamento. Como o sol está se pondo e andar pelos calabouços à noite é perigoso até para os aventureiros mais fortes. Além disso, Maya está ansiosa para conversar com Light sobre toda a magia que viu hoje. Light decide aceitar o convite e se junta a eles no acampamento, onde começam a jantar. Maya começa a fazer todas as perguntas para Light, quando ele comenta que ela parece ser uma boa maga. Maya imediatamente recusa, dizendo que não consegue nem lançar magia de combate normal, quanto mais uma sem invocação. Os outros membros do grupo ainda não entendem o que há de tão legal na magia que Light realizou, o que enfurece Maya, que explode com eles e explica que existem 3 classes avançadas de magia. A classe de combate, como flechas de fogo, que serve para atacar um único alvo. Por isso, Maya nunca pôde ir lá. Ele criou esse grupo com os amigos de infância para juntar dinheiro e mandar Maya para a escola de magia do Ducado. Isso faz Light lembrar da irmãzinha dele e diz aos jovens aventureiros para não se preocuparem, pois ele tem certeza de que logo alcançarão seu objetivo. Com isso, eles decidem encerrar a noite e na manhã seguinte voltam para fora com os cristais de magia de alto nível, surpreendendo a recepcionista enquanto os outros grupos se perguntam quem são aquelas pessoas. A recepcionista aceita os cristais com alegria e volta com dinheiro, e então eles saem da guilda e começam a andar pelo mercado. Cada pessoa no mercado parece reconhecê-los, pois a história de um grupo de rank F derrotando um monstro Mantis de nível 500 se espalhou como fogo. Light fica feliz com a atenção que estão recebendo, mas de repente, 2 caras se aproximam perguntando se são eles que derrotaram um monstro de nível 500. Nem imediatamente saca sua adaga, perguntando o que eles querem. Os caras recuam, afirmando que são amigos e se apresentam como Suval e Gil. Gil diz que não acredita muito na história, mas isso resulta na adaga de Nen em seu pescoço, enquanto ela exige saber se ele está chamando Light de mentiroso. Sul pede para ela se acalmar, pois todos estão torcendo por ele, já que Light provou que humanos não devem ser subestimados. Nesse momento, Sul e Gil são chamados pelo grupo deles, então desejam boa sorte a Light e seu grupo antes de ir embora. Light e seu grupo logo entram na fila para entrar nas masmorras novamente, onde começam a ouvir outras raças zombando das alegações de que um grupo humano derrotou um monstro Mantis. Assim que entram nas masmorras, começam a voar pelos céus novamente e notam Maya e os outros caminhando pelos campos verdes. Light decide parar e começa a falar com eles. Maya timidamente tira um unguento caseiro que aprendeu com a avó e entrega a Light como presente por ajudá-los. Light aceita feliz e percebe que também deve dar algo a ela. Ele secretamente tira um cartão mágico e o transforma em uma pulseira antes de entregá-la a Maya. Ela aceita o presente com alegria e promete guardá-lo para sempre. Mais tarde naquela noite, enquanto voavam pelos céus, Nen pergunta por que Light deu a Maya um item tão forte em troca de um unguento sem graça. Gold ri do pequeno cérebro de Nen, dizendo que o que conta é a intenção, além de que Light deu a ela uma pulseira mágica que pode criar pequenos milagres se o usuário desejar algo com força. Um item assim pode ser inútil para Light, mas para Maya pode ser a diferença entre a vida e a morte. Por outro lado, Light e seu grupo voltam à Guilda dos Aventureiros depois de alguns dias, e Nen exige que a recepcionista promova Light imediatamente para o rank S, pois ele não merece menos que isso. A recepcionista, nervosa, diz a ela que isso não é possível porque eles têm um sistema de ranks na guilda. Ela lembra a Nen que há apenas alguns dias fizeram uma exceção para Light e o promoveram diretamente para o rank D depois que ele matou amantes da foice. No entanto, a recepcionista se intimida com o assédio constante de Nen e diz que se Light conseguir realizar mais um grande feito, pode ganhar outra promoção. Light gosta da ideia e decide ir atrás de um caçador de aventureiros que tem atacado apenas humanos. Ele conta a Gold e Nen sobre isso à noite, e eles concordam que capturar o caçador de aventureiros pode lhe render uma promoção. No entanto, eles não têm pistas sobre onde começar a investigação, enquanto brainstormam por ideias. Light de repente nota alguém se aproximando. Ele imediatamente coloca a máscara enquanto seus amigos se preparam para a ação, e então um portal aparece à sua frente. Eles esperam ansiosamente que um inimigo saia dele, mas surpreendentemente, Maya cai de dentro.
Light a pega e percebe que ela está machucada e exausta, e então a pulseira que ele deu a ela se parte. Light coloca Maya na cama, enquanto ela murmura que precisa se apressar e contar tudo a Light. Ele cura suas feridas primeiro, e então decide olhar em suas memórias para descobrir como ela acabou assim. Ele descobre que ontem, alguns aventureiros contaram ao grupo de Maya sobre o caçador de aventureiros que estava atacando apenas humanos. Eles aconselharam as crianças a saírem da masmorra imediatamente, e o líder do grupo concordou. O grupo se dirigiu imediatamente para a saída, mas mesmo com a noite chegando, ainda não estavam nem na metade do caminho. O líder viu que todos estavam exaustos e debateu se era seguro montar acampamento. Ele cortou o irmão de Maya primeiro, e quando os outros dois meninos foram para cima dele, ele os derrubou com um golpe. Maya ficou aterrorizada, mas os meninos não recuaram. Eles se levantaram e disseram para ela correr e realizar seus sonhos. Eles atacaram Kaido novamente e ele os derrubou instantaneamente. Maya só conseguiu gritar, e Yun começou a dizer a Kaido que precisava dos humanos vivos para seus experimentos. Kaido respondeu que qualquer inseto que ousasse lutar contra ele seria caçado, e disse a Yun que deixou um vivo. Yun decidiu perdoá-lo dessa vez porque magos humanos eram raros. Ele decidiu levar Maya embora, mas Kaido queria se divertir com ela antes. Jun disse para ele fazer o que quisesse, e foi embora, enquanto Maya estava apavorada. Kaido disse a ela que deveria ficar feliz, pois uma futura lenda como ele estava disposto a usar uma humana imunda como ela. Maya não conseguiu dizer uma palavra, mas então, seu irmão se levantou e disse para ela correr. Yeon ficou impressionado com a tenacidade dele, e disse a Kaido que realmente queria preservar o garoto para seus experimentos. No entanto, o irmão de Maya sabia que não havia chances de sobreviver aos ferimentos, e por isso não hesitou em arriscar a vida para salvar a irmã. Ele disse a Maya para correr e viver uma longa vida, e em desespero, ela obedeceu. Yeon disse a Kaido para capturá-la, e ele ficou irritado porque não queria receber ordens de ninguém. Ele decidiu derrubar o garoto primeiro, que começou a repetir o que Gold havia dito antes. Ele murmurou que as batalhas eram sobre criatividade e habilidade, e tinha a chance de mostrar sua habilidade agora. Kaido apenas observou o garoto murmurar e não achou que valia a pena prestar atenção, quando de repente, o garoto atirou sua espada em seu rosto, pegando-o de surpresa. Kaido conseguiu desviar, mas isso era só o começo para o garoto balançar seu escudo e derrubá-lo. Kaido ficou enfurecido ao ver um humano destruir seu orgulho, e imediatamente lançou um espinho de luz branca pelo peito do garoto. Ele começou a andar em direção a ele para acabar com tudo, mas felizmente, Yeon se colocou entre eles e disse para ele pegar a garota fugitiva primeiro antes que ela alertasse alguém. Kaido, irritado, decidiu ouvir a razão e correu atrás de Maya, bloqueando rapidamente sua rota de fuga com as lâminas de luz. Ele disse que ela precisava aprender a se comportar na frente do portador da lendária Espada dos Elfos. Então, ele criou várias lâminas de luz, usando-as como uma escada para descer ao chão. Maya decidiu lutar de volta porque não queria desperdiçar a chance pela qual seu irmão e amigos sacrificaram suas vidas. Ela disparou estalactites de gelo em Kaido, que facilmente se defendeu. No entanto, ele ficou irritado quando Maya tentou fugir e cortou sua perna, garantindo que ela não conseguisse escapar. Os elfos ficam chocados ao ver que o garoto foi levado sem que percebessem. Light o cura rapidamente e diz que nenhum dos meninos merecia isso. Eles viviam honestamente e só queriam juntar dinheiro para enviar Maya para a Academia de Magia. Mas agora é tarde demais. Ele acha que poderiam ter sido amigos se as coisas tivessem sido normais, e está furioso por ter perdido isso por causa dos elfos. Ele jura que os punirá por isso, e Yun tenta controlar a situação, dizendo que eles não são criminosos e que curou o garoto após encontrá-lo gravemente ferido. No entanto, Light revela que Maya entrou em contato com ele, e que agora sabe tudo sobre eles. Os dois elfos entram em pânico, mas Light os assegura que ainda não contou nada à guilda. Kaido ri ao ouvir isso e diz que é seu dia de sorte, porque agora só precisa acabar com Light, e ninguém saberá o que aconteceu aqui. Light fica furioso ao ouvir isso e declara que não deixará a guilda capturá-los, porque eles são suas presas. Ele libera sua intenção assassina e diz aos elfos que os despedaçará com as próprias mãos. Em seguida, diz a Nim e Gold para ficarem fora disso, e eles obedecem. Light avança em direção aos elfos, e Kaido fica irritado com sua confiança. Ele salta em direção a ele e ataca com toda sua força, mas Light bloqueia sem esforço com seu bastão. Kaido fica chocado com isso, mas continua atacando Light, que não tem dificuldade em bloquear seus golpes. Enquanto Yang não consegue acreditar nisso, Gold e Nen acham que Kaido é um fraco que não consegue controlar sua raiva em uma luta. Light também se cansa de sua raiva patética e desvia do próximo ataque, fazendo Kaido perder o equilíbrio.
Ele então o acerta bem no peito, forçando todo o ar de seus pulmões com um golpe poderoso. Ele zomba do elfo, dizendo que esperava mais dele, e isso frustra Kaido ao extremo. Ele se levanta e libera todo o poder de sua espada lendária, enviando lâminas de luz em direção a Light. Light desvia facilmente da primeira lâmina, mas um cristal de gelo aparece no local. Ele atinge o chão. Light fica surpreso com isso e percebe que as lâminas mágicas disparadas por Kaido estão encantadas com diferentes elementos. Ele começa a correr para desviar das lâminas mágicas e percebe que elas não são fortes o suficiente para causar dano, mesmo que ele esteja parado. De repente, Kaido aparece atrás dele no ar e o ataca com toda sua força, mas Light não tem problema em bloquear o golpe. Yeon está em descrença agora, porque nenhum humano deveria ser capaz de enfrentar um elfo de nível 1500 como Kaido, mas Light claramente o está superando. Kaido também fica frustrado e acusa Light de ser um espadachim que engana as pessoas usando roupas de mago. Ele começa a fazer birra e o chama de trapaceiro, mas Light responde que ele é realmente um mago. Kaido não acredita, então Light simplesmente cria centenas de espadas de gelo no céu sem qualquer encantamento. Kaido fica intimidado com isso, e em sua desespero. Ele envia espadas mágicas para atacar Light, que contra-ataca precisamente usando os Icicles. Young não consegue acreditar em seus olhos, pois fazer algo que nem os mais poderosos magos elfos conseguem. Enquanto isso, Kaido continua tentando atacar Light com as espadas mágicas, mas ele usa seus Icicles como barreira para se defender. Kaido começa a gritar que Light deve estar trapaceando de alguma forma, porque ele não pode vencer a espada sagrada Grandus, que foi dada a um velho maestro pelos próprios céus. Light fica surpreso ao ouvir isso e pergunta a Kaido como ele sabe sobre isso. O elfo arrogante apenas ri dele e diz que sabe porque tem o sangue de um maestro, e as pessoas o chamam de submaestro. Ao ouvir isso, Light imediatamente muda seus planos, pois é a primeira vez em muito tempo que recebe alguma informação sobre o maestro. Ele diz a Gold e nem que mudou de ideia, e em vez de matá-los ali, quer capturá-los e levá-los de volta ao abismo, onde usará todos os meios para extrair cada grão de informação deles antes de lidar com eles. Kaido ainda não entende o quão superado está em relação a Light e simplesmente o zomba, afirmando que não entende que uma espada como a dele é diretamente concedida a um herói pelos próprios céus. E desde o começo, heróis como ele são completamente distintos. Ele começa a despejar algumas besteiras racistas, como o anúncio da Sydney Sweeney Eagle, dizendo a Light que até seus genes são diferentes e que ele é superior a ele. Light não se importa muito com isso e se volta para Gold e Nen, dizendo que vai lidar com Kaido enquanto eles devem lidar com Jun e capturá-lo vivo. Ambos, Nen e Gold, se preparam imediatamente para seguir suas ordens e sacam suas armas. Jun, no entanto, parece confiante, afirmando que é apenas um cientista e não um mago de batalha. Mas se eles realmente acham que podem derrubá-lo facilmente, estão muito enganados. Com um estalar de dedos, as duas figuras encapuzadas surgem da escuridão, transformando-se em monstros grotescos feitos de partes de diferentes criaturas. Jun explica animadamente que criou sua própria quimera de humanos, orcs e trolls, mas o único problema é que eles precisam de vários humanos para estabilizar essas criações. Ele explica que com essa técnica, até criaturas de nível 200 podem se tornar tão fortes quanto monstros de nível 500. Light reconhece o rosto de uma das aberrações e se entristece ao perceber que é o cara que conversou com ele naquela manhã e o parabenizou. Ele diz a Gold e Nen para acabar com o sofrimento deles e garantir que Jun não escape. Jun ri e ordena que os monstros ataquem, mas Gold e Nen os derrubam com um único golpe. No entanto, Jun sorri, afirmando que seus monstros não são tão fáceis de lidar, e como ele disse, os monstros se levantam novamente, prontos para a segunda rodada. Kaito decide atacar também, usando sua espada mágica para lançar lâminas de luz em Light, que desvia facilmente. Do outro lado da luta, o monstro híbrido ataca Nen, que salta para trás, cortando seus braços e pedindo para que ele caia facilmente. Gold ri dela, perguntando onde está sua confiança de sempre, e ela responde que ele também não parece totalmente ele mesmo. Mas Gold ri e diz que está apenas se aquecendo, enquanto o outro monstro ataca Gold, que enfrenta o ataque de frente. Mas o monstro desvia no último momento e contra-ataca, e Gold consegue bloquear com seu escudo, mas é empurrado para trás. Jun ri como um maníaco, dizendo para se renderem, e se o fizerem, promete ser gentil enquanto realiza seus experimentos. Nen fica incomodada com o elfo negro e pergunta a Gold se podem acabar com a batalha agora, pois não quer prolongá-la. Gold concorda, então eles decidem usar seus ataques finais.
As adagas de M começam a brilhar em um tom roxo sinistro, enquanto a espada de Gold emite uma luz branca. Enquanto se preparam para atacar, Jon continua tranquilo, afirmando que seus híbridos têm incríveis habilidades regenerativas e não podem ser mortos facilmente. Mas sua risada logo é interrompida ao perceber que seus monstros não estão se regenerando e estão se queimando em cinzas após o ataque. Ele não consegue acreditar e corre para ver o que está errado, mas nem rapidamente cuida dele. Do outro lado, Light usa sua magia de gelo para dominar Kaido, que tropeça e cai no chão. Light se aproxima e pergunta por que ele está recuando após iniciar a luta. Essa provocação lembra Kaido do irmão de Maya, que ousou enfrentá-lo e até o socou no rosto. Isso traz todo o ódio de volta, enquanto ele afirma que os humanos estão abaixo dele e devem ser removidos do planeta. Ele se levanta e libera o verdadeiro poder da espada lendária, Runeus, que se estende para o céu, e Light é forçado a recuar quando Kaido a balança em sua direção. Light percebe que a espada foi encantada com vários tipos de magia e está se comportando mais como um chicote do que como uma espada, devido ao seu movimento. Nen e Gold observam de longe, afirmando que é uma técnica interessante para um plebeu de baixo nível, mas sabem que não se compara ao poder de Light. Kaido, por outro lado, fica frustrado, gritando para Light parar de ser covarde e ficar parado, pois um golpe de sua lâmina lendária seria o fim de sua linhagem. Light apenas ri, afirmando que Kaido está superestimando seus poderes, e decide se agachar, com as mãos estendidas, desafiando Kaido a atingi-lo. Enfurecido, Kaido usa toda sua força para balançar a espada e acerta Light no ombro com uma força extrema. Mas, para sua surpresa, Light permanece ali sem um arranhão, sorrindo e perguntando se esse era o limite de seus poderes. Isso deixa Kaido em choque, enquanto ele começa a balançar sua espada descontroladamente. Light, no entanto, rapidamente encerra a farsa ao quebrar o encantamento da espada e dá um uppercut em Kaido, derrubando-o no chão com o rosto ensanguentado. Ele fica em cima dele, com olhos cheios de nojo, afirmando que vai extrair o máximo de informações que puder, e continuará até que Kaido peça a doce liberação da morte. Kaido percebe que está acabado, e sua atitude muda enquanto ele se curva para Light, implorando por misericórdia, afirmando que é do reino das fadas, e que foi uma vez o próximo na linha para se tornar o capitão dos lendários Cavaleiros Brancos. Light olha para ele com desprezo, perguntando como ele se atreve a se chamar de herói quando se entrega tão facilmente. Os verdadeiros heróis são os membros do grupo de Maya, que deram suas vidas, mas lutaram até o fim. Com isso, Light remove sua máscara e diz a Kaido que, se ele conseguir arranhar ele em uma luta, Light o deixará ir. Jun não consegue acreditar que alguém pode viver no fundo do calabouço mais perigoso do mundo, mas nem o silencia imediatamente. Os 4 servos fiéis de Light chegam e o recebem. Enquanto pergunta quem são aqueles elfos, Light explica que esses canalhas usavam humanos em experimentos desumanos, resultando na morte de vários humanos sem motivo. No momento em que ele diz isso, a atmosfera muda e arrepios percorrem as costas dos Aleves ao perceberem como estão em desvantagem apenas pelas vibrações perigosas que emanam das 4 mulheres à sua frente. Mei pergunta se Light quer que eles sofram a pior dor imaginável, enquanto as outras concordam, dando ideias sobre diferentes maneiras de matar os elfos. Mas Light diz que eles devem ser mantidos vivos até que ele extraia todas as informações que precisa deles, e depois disso ele mesmo os matará. Todos concordam, e Light se vira para Gold e Nen, pedindo que cuidem para que o irmão de Maya se recupere e que façam um local de sepultamento para os 2 amigos valentes que deram suas vidas para proteger Maya. Quando Maya acorda, encontra Light sentado ao seu lado na pousada. Ela parece confusa sobre o que aconteceu, e atordoada, então Light conta tudo o que aconteceu até agora. Ele mente dizendo que a encontrou inconsciente nos calabouços e a trouxe de volta para a segurança. De repente, tudo volta à sua mente. Ela olha rapidamente ao redor do quarto em busca de seus amigos e do irmão, mas só vê seu irmão dormindo pacificamente na cama ao lado dela. Light diz que ele está em um sono profundo de cura, pois sofreu ferimentos graves, mas promete que ele deve se recuperar completamente sem problemas. O clima muda quando ele finalmente menciona que nunca conseguiu salvar os amigos dela e que a única coisa que conseguiu recuperar foram alguns fios de cabelo que ele entrega a ela como um bárbaro. Ela chora por seus amigos mortos, mas encontra consolo no fato de que ainda tem um irmão que pode compartilhar o fardo com ela. Na manhã seguinte, Light e seu grupo se dirigem à recepção, onde a recepcionista promove Light para o rank C. Light fica confuso porque mentiu para a guilda sobre ter capturado os elfos e disse que eles haviam escapado.
mas a recepcionista diz que a informação sobre os dois elfos em si é bastante substancial e digna de uma promoção. Logo depois, eles se encontram novamente com Maia e seu irmão, que parecem tranquilos para alguém que perdeu amigos em um ataque violento ontem. Eles dizem a Light que estão desistindo de serem aventureiros e voltando para sua cidade natal. Light fica confuso e pergunta por que não simplesmente formam um novo grupo. Mas Maia afirma que não pode viver com o PTSD e precisa deixar este lugar. Seu irmão diz que seria errado estar em um grupo sem seus melhores amigos de infância. E além disso, eles gostariam de devolver o que puderam de seus amigos para sua cidade natal e para suas famílias. Com isso, Light deseja boa sorte e promete que se encontrarão novamente em breve. Ele então diz a Gold e Nen para segurarem a fortaleza enquanto ele se teleporta de volta para o abismo. Ele é imediatamente recebido por Mei e Ellie, que lhe oferecem chá e uma pilha de anotações sobre todos os detalhes que conseguiram extrair dos dois elfos. Ellie afirma que Submaestro não é uma única pessoa, mas qualquer um que seja conhecido por estar relacionado ao maestro de alguma forma e que consiga subir de nível muito facilmente é conhecido como submaestro. Mei diz que todos os membros dos grupos de cavaleiros selvagens são submaestros em seus próprios direitos, e Kaido não era nada especial nesse aspecto. Ela também revela que os dois elfos afirmaram que se um novo maestro não fosse encontrado, o mundo inteiro seria destruído. Isso confunde Light, pois ele não entende como o mundo poderia ser destruído por algo tão inconsequente. Isso significa, no entanto, que o próximo passo é capturar os Cavaleiros Brancos para interrogatório. Ele então pergunta a Ellie sobre Kaido e John, e ela imediatamente mostra como eles estão em um reino de purgatório sendo torturados dia e noite. Light afirma que eles já cumpriram o que precisavam e usa um cartão de feitiço especial para matá-los da maneira mais horrível possível. Com isso, ele se vira para Ellie e pergunta se estão prontos para colocar a próxima parte do plano em movimento, e Ellie sorri dizendo que estão prontos para capturar a Cavaleira Branca Sasha, a elfa que traiu Light anos atrás. Light pensa na doce sensação que terá quando encontrar Sasha implorando para não matá-la, e se prepara para iniciar o plano. Por outro lado, Sasha está aproveitando o encontro com seu noivo, Mikaelei, que também é o vice-capitão dos Cavaleiros Brancos. Os dois se conectam pelo racismo contra humanos, e Mikael gosta da história de como Sasha e seus amigos enganaram Light antes de caçá-lo no abismo. No entanto, ao se virar, ela encontra um bilhete preso na parede. Diz que está esperando na torre, e há a assinatura de Light embaixo, o que faz Sasha surtar. Ela solta um grito alto, e quando sua velha criada chega, encontra Sasha no chão, horrorizada. Ela murmura que Light vai arruinar sua vida. Ela conseguiu tudo depois de matar Light, incluindo ser adotada por um nobre e seu noivado com Mikael. Ela teme que tudo seja tirado dela, e Light já está se divertindo com sua crise de pânico à distância. Ellie também está pronta para mostrar à elfa que ela mexeu com a pessoa errada, e Light diz que está animado para ver como vão torturar Sasha. Enquanto isso, nos campos de treinamento dos Cavaleiros Brancos, um par de gêmeos está praticando seus arremessos de faca em um humano miserável, competindo para ver quem consegue mantê-lo vivo mais tempo. Enquanto isso, um elfo pervertido chamado Char está se divertindo com sua escrava humana à luz do dia, e os outros dois elfos estão irritados com ele. Char começa a falar sobre Kaido, que roubou a espada lendária e depois foi descoberto como caçador de aventureiros. Ele zomba de Kaido e revela que os superiores querem que eles limpem a bagunça daquele perdedor, o que ele não quer fazer. O Ruivo deve dizer a Char que é seu dever como cavaleiros assumir a responsabilidade pelas ações de um ex-membro da Ordem. Char começa a acariciar sua escrava enquanto diz que não quer deixar o conforto de sua casa. Mas nesse momento, os gêmeos perfuram a orelha do humano e ele grita de dor. Char fica irritado com isso e manda os gêmeos matarem logo o miserável, mas eles dizem para ele calar a boca porque farão o que quiserem com sua escrava. Must manda todos pararem porque eles deveriam ser cavaleiros honoráveis. Ele diz que humanos são criaturas fracas e que é aceitável mantê-los como animais de estimação a curto prazo. Mas no final, eles precisam de uma morte misericordiosa nas mãos de uma espécie superior. Ele começa a dar uma palestra sobre seu dever nobre como elfos de aliviar os humanos de suas vidas miseráveis, e tanto Char quanto os gêmeos se unem para zombar dele por isso. De repente, o capitão ordena que todos parem, e sua intenção assassina é tão poderosa que os pássaros voando acima deles caem mortos instantaneamente. Os elfos também ficam aterrorizados com seu capitão, e ele diz aos gêmeos para pararem de brincar com sua escrava porque isso afetará sua habilidade no campo de batalha. Depois que eles saem, Char percebe como sua humana está assustada e diz a ela para voltar ao quarto.
Então, o capitão diz a Char que ele precisa reduzir seus relacionamentos com humanos porque isso não é bom para seu sangue. Ele diz que, historicamente, os elfos são a raça que herdou mais sangue de maestro, e os cavaleiros brancos são compostos inteiramente de submaestros que despertaram o poder daquele DNA único. Char diz que não há motivo para se preocupar porque todos os cavaleiros brancos atingiram seu limite de nível, exceto Must. Mas o capitão diz que eles realmente têm algo com que se preocupar. Já se passaram milhares de anos, mas o mundo ainda não viu o nascimento de um novo maestro. Ele diz a Char para não fazer nada que dilua ou polua o raro sangue de maestro. Char responde que não planeja fazer nada assim, e humanos são apenas um hobby para ele. Ele fala sobre como gosta que as mulheres humanas fiquem empolgadas com a ideia de que um elfo como ele está interessado nelas. Ele ri de como elas ficam desesperadas no final, e então diz que está ficando entediado com a escrava atual, então a descartará em breve. Char diz que traí-las é a melhor parte do ato, e o capitão fica um pouco enojado com isso. Ele diz a Char que as ordens sobre a bagunça de Kaido virão em breve, e eles terão que lidar com isso porque, não importa quão ruim Kaido fosse, ele era um deles. O capitão se afasta, declarando que ninguém deve manchar o nome de sua rainha. Mais tarde naquela noite, enquanto Sasha dorme, ela sente o chão tremendo. Não muito longe de sua casa, Ellie cria uma torre usando magia, e Sasha anota. Por causa disso, o governo publicou uma missão para aventureiros encontrarem informações sobre a torre. No entanto, nenhum elfo está disposto a arriscar a vida pela recompensa, pois acham a torre muito perigosa. Light, Nemu e Gold também estão lá entre os aventureiros, e Light acredita que completar essa tarefa lhe renderá outra promoção. Enquanto isso, dois elfos aventureiros avistam Nemu à distância, e não podem deixar escapar a chance de pegar uma tomboy de cabelo curto. Eles se aproximam dela e pedem para ela se juntar ao grupo, pois ambos estão acima do nível 150. Dizem para ela se despedir dos perdedores do grupo, pois não terá outra chance de ser recrutada por elfos como eles. Nemu manda os dois perdedores se afastarem, pois Light é o único mestre que ela serve. Light também diz que Nemu é uma membro insubstituível do seu grupo, e pede para deixá-la em paz. Os elfos ficam irritados por um humano estar dizendo o que fazer, e um deles tenta socar Light, que simplesmente lança um feitiço de trovão que atinge o chão entre eles. O elfo cai para trás em choque, e os outros aventureiros começam a reconhecer Light como o aventureiro mascarado que tem sido assunto na cidade. Eles acham que o grupo de Light vai completar a missão e ficar com toda a recompensa, e Gold diz que isso saiu melhor do que planejado, pois agora sua fama vai se espalhar ainda mais. Ao mesmo tempo, um grupo de elfos está indo em direção à torre com uma humana, usando-a como isca caso um monstro os ataque. Dois elfos estão nervosos porque a missão é arriscada, mas o líder diz que mesmo que consigam descobrir que tipo de monstros estão ao redor da torre, terão dinheiro suficiente para cobrir os custos da garota. A garota desmaia de exaustão, e o líder dos elfos diz para ela se levantar antes que ele vá lá e a chute. De repente, ele sente algo pegajoso pingar em sua mão, e quando olha para cima, encontra o monstro de pedra olhando para ele. O elfo não tem nem tempo de gritar antes que o monstro morda, e então sua cauda serpentina devora os outros dois elfos com ele. A garota humana está absolutamente aterrorizada nesse ponto, mas o monstro apenas a cheira e vai embora. A garota está em choque e se pergunta por que o monstro não a comeu quando uma gangue de delinquentes se aproxima dela. Dizendo que estão com muita sorte hoje, a garota teme que vá sofrer um destino pior que a morte nas mãos deles, mas os punks jogam uma poção de cura nela, curando suas feridas e limpando seu corpo. A garota está ainda mais confusa agora, e os punks começam a dividir tarefas entre si, como arranjar um par de sapatos e fazer um bom jantar para ela. O líder dos punks informa a Yuki que resgataram outra humana e que em breve a levarão para um lugar seguro. Yuki apenas mia preguiçosamente enquanto está sentada na torre, e então Ellie aparece para fazer companhia a ela. Ellie pergunta se ela está se sentindo bem, pois é a primeira vez que saiu do abismo e controlou tantos monstros ao mesmo tempo. Yuki continua miando suas respostas e Ellie entende que ela tem tudo sob controle. No entanto, Ellie ainda não consegue se livrar da sensação de que algo pode dar errado no caminho, e se pergunta se deve emitir um aviso para todos que não são inteligentes e sensatos o suficiente para seguir as ordens de Light corretamente. Mas Yuki diz para ela não se preocupar com isso, pois seu único dever é fazer o que Light diz. Elas não devem tentar entender demais ou se aproximar demais dele, pois no final, seu único papel é ser suas servas. Ellie pergunta se Yuki está satisfeita em ser apenas um animal de estimação a vida toda, e Yuki responde que está satisfeita porque sabe que essa é sua posição correta.
Ela pergunta a Ellie como ela pode achar que pessoas como elas podem se aproximar de seu Deus Todo-Poderoso. Yuki diz a Ellie que se ela tentar ultrapassar a autoridade de Light, ela a matará ali mesmo, e Ellie não aceita isso de braços cruzados. Ela pergunta a Yuki se ela realmente acha que é forte o suficiente para isso, e a domadora de bestas responde que só poderão descobrir lutando. O clima fica tenso enquanto ambas liberam sua intenção assassina. Mas nesse momento, Yuki recebe uma ligação dos punks que trouxeram a garota para casa segura. Ela volta ao seu jeito preguiçoso com isso, e Ellie também voa embora, não pretendendo reiniciar a luta. Mais tarde naquela noite, Sasha continua olhando para a carta amassada de Light. Ela sabe que há monstros acima do nível 1000 ao redor da torre, e não pode passar por eles sozinha. No entanto, não pode pedir aos Cavaleiros Brancos para escoltá-la, pois isso levantaria suspeitas de que Light ainda está vivo. Ela fica louca pensando em uma maneira de chegar à torre e jura que desta vez vai acabar com Light de uma vez por todas. Logo depois, a Rainha Elfa convoca uma reunião com os principais oficiais para decidir o que fazer sobre a torre. O primeiro-ministro sugere que enviem imediatamente os Cavaleiros Brancos para investigar a torre e destruí-la, pois ninguém mais parece capaz de fazer isso. No entanto, o Capitão Hardy pergunta ao velho se ele ficou senil para sugerir algo assim. Ele diz que não tem informações sobre a torre no momento. O resto dos ministros observa em silêncio o impasse entre os dois homens, mas então a rainha decide intervir. Ela declara que apoia Hardy e ordena aos ministros que aumentem a recompensa e motivem as pessoas a descobrir tudo sobre a torre. Ele vai direto para o quarto da rainha e agradece por ter tomado seu lado. Ela responde que é o que deve fazer como mãe. Ela diz que a maior ameaça ao seu reino e ao mundo é a torre. Acredita que a torre sinaliza o retorno do arqui-inimigo. Por obra do destino, apenas um humano pode nascer como herói, e a rainha não quer que isso aconteça. Os perdedores do outro dia também estão lá. E Sasha, que reconhece a voz de Light, imediatamente pede que ele pare e tire a máscara. Ao ver Light ficar alerta, Gold e Nemu perguntam o que há de errado. Ele diz que a elfa atrás deles é Sasha e que estão prontos para matá-la. Sasha ordena que ele tire a máscara novamente, e quando Light diz que tem queimaduras horríveis, ela simplesmente a tira de seu rosto. Sasha fica furiosa, mas quando ele tira o manto da cabeça, seu desprezo surge ao ver um garoto com o rosto meio queimado. Light suporta os insultos pensando em como fará ela pagar por isso quando chegar a hora certa. Ele pega a máscara enquanto Sasha se afasta. Quando Light percebe que estão sendo seguidos por dois caras estranhos, ele pede que eles se afastem se quiserem escapar com vida. Mas esses idiotas teimosos conseguem acompanhá-los, então Light para enfrentá-los. Eles ofegam, enquanto Light diz que não quer machucá-los. Mas Light simplesmente suspira e chama uma de suas servas, Mira, para lidar com os imbecis. Os elfos riem, achando que ele está blefando. Nen e Gold também se sentem incomodados ao ver essa enorme ghoul. Ela agradece a Light pela oportunidade de ajudar. Então Suzu, a menos desorientada do grupo, decide liderar e enfrentar o labirinto da floresta para levá-los até a torre. Jack continua falando sobre como as mulheres querem salários iguais, mas se recusam a fazer o mesmo trabalho. Light intervém para acalmar a situação. Isso para a briga por enquanto, mas a tensão está no ar e tudo parece muito tenso. Light decide mudar de assunto e pergunta a Harley Quinn sobre sua roupa estranha. Ela diz que está aprendendo a ser uma empregada com a May, e não vai tirar até aprender tudo sobre como deixar Light feliz. Mira ri disso, dizendo que a roupa de empregada não vai ajudar em uma briga, e que ela deveria trocar por algo mais apropriado. Elas começam a discutir, enquanto Jack pergunta a Gold se ele está malhando ou só está sentado esperando Light resolver tudo. Light percebe que o clima melhorou. Quando finalmente entram na torre, Ellie estava preocupada com Light, pois estavam 5 minutos atrasados. Ela solta um grande suspiro de alívio ao ver Light e corre para cumprimentá-lo junto com o peludo e o idiota de cabelo branco. Light fica impressionado com a enorme torre, dizendo que ela parece ainda mais imponente de perto. Ellie agradece o elogio, explicando que tomou todas as precauções ao construir a torre. Agora, ela é completamente invencível e não será afetada por nenhum ataque, seja mágico ou físico. Light fica surpreso com o tamanho, e assim que entra, é recebido por um enorme dragão vermelho, que Ellie diz ter capturado e colocado sob um feitiço. Com isso, ela teleporta todos para o andar superior, que é a Sala do Trono, onde um trono real aguarda para receber Light. Light sobe as escadas como se fosse a Cinderela, e finalmente se senta no trono, enquanto todos na sala se ajoelham em respeito. Com isso resolvido, Ellie pergunta se deve aproveitar a oportunidade para atualizar todos sobre os detalhes da Operação Vingança contra Sasha, e Light a autoriza.
Ela explica que Light decidiu parabenizar Sasha pelo casamento real com um prato bem frio de vingança. Além disso, Ellie diz que queria propor algumas atividades extras para o prazer de Light. Light não sabia de nada disso e pergunta o que ela tinha em mente, ao que Ellie responde que todos no Reino Élfico estão orgulhosos dos Cavaleiros Brancos reais, que devem ser os pilares mais fortes do reino. Com cada um deles acima do nível 1500, ela propõe uma série de batalhas contra eles, após as quais todos os Cavaleiros Brancos seriam capturados, o que paralisaria completamente o Reino Élfico, e eles não teriam outra escolha a não ser se render. Ela de repente cria um clone de Light, dizendo que enquanto ele fica aqui descansando, essa sombra dele cuidará das tarefas do grupo e continuará a subir de nível. Light a elogia por pensar em tudo perfeitamente, fazendo-a sorrir, enquanto ela revela que mesmo agora, a besta de Yuki está levando Sasha até a torre. De volta à floresta, os dois companheiros de aventura de Sasha dizem que deveriam recuar, pois a besta negra definitivamente está acima do nível deles. Mas Sasha diz para eles se calarem. Como ela está pagando para que a levem até a torre e não para que falem, Light sorri para Ellie, perguntando se seu novo animal de estimação, o dragão vermelho, estará lá para receber Sasha, e Ellie sorri de volta, afirmando que sim. Quando Sasha se aproxima da torre, ela quase se mijou ao ver o enorme dragão relaxando na base da torre. Agora ela percebe o quão mal preparada está e rapidamente volta para o Palácio Real. Ellie e os outros assistem através da bola mágica. Tudo está indo conforme o plano, e agora Sasha chamará os Cavaleiros Brancos, que não terão outra escolha a não ser vir até a torre, após o que o plano final poderá começar. Como pensavam, Sasha corre de volta para o Palácio Real e pede uma audiência com a rainha e seus conselheiros. Ela começa a contar a todos que viu um monte de bestas negras muito poderosas com caudas de cobra, e afirma que elas são a razão pela qual monstros ainda mais fortes estão invadindo a cidade e causando caos. Além disso, ela diz que ao chegar à torre, viu um gigantesco dragão vermelho descansando na base. Muitos dos Cavaleiros Brancos riem disso, dizendo que parece uma história inventada, enquanto a própria rainha está chocada, pois isso pode significar desastre para seu reino. Com isso, o velho ministro intrometido se volta para Hard novamente e pergunta se mesmo agora o líder dos lendários Cavaleiros Brancos vai se esconder atrás das paredes enquanto dragões e monstros assolam o reino. Recuperando-se, Hard se levanta de seu assento e afirma que já ouviu o suficiente e que ele mesmo liderará os Cavaleiros Brancos na floresta, destruindo qualquer monstro que encontrarem, e também matarão o dragão, se ele existir. Com isso, ele sai da sala em um acesso de raiva. Mais tarde, naquele dia, Sasha se aproxima do velho ministro intrometido e pergunta se pode se juntar ao grupo dos Cavaleiros Brancos e ver isso até o fim. O ministro concorda imediatamente, afirmando que não podem deixar os Cavaleiros Brancos levarem todo o crédito quando tiverem sucesso. No dia seguinte, Hard lidera os Cavaleiros Brancos para a floresta, dizendo a todos que vão seguir Sasha. Char olha para ela e pergunta se ela está pronta para a tarefa ou se vai acabar fugindo. Sasha se defende, afirmando que todos podem acreditar nela, pois ela definitivamente os guiará em segurança pela floresta até a base da torre. Seu noivo, o Mickey de cabelo branco, diz achar que Sasha é nível 500 e sabe se cuidar, mas mesmo que a situação fique complicada, ele estará lá para garantir que ela fique segura. Sasha imediatamente começa a se derreter pelo seu príncipe prateado, enquanto os gêmeos discutem quem é mais cringe, Sasha ou Mikael. Com isso, Sasha começa a liderá-los pela floresta, enquanto Ellie e os outros observam da torre. Ela segue seu caminho, encontrando as marcas que fez da última vez, mas em uma delas, acaba tropeçando e é pega por Mikael. Char não aguenta esse clima romântico e diz para eles se apressarem. Finalmente, eles conseguem chegar à base da torre. Todos ficam chocados com o tamanho da torre, e antes que possam se mover, a porta se abre e 5 monstros negros saem dela. Char pergunta se deve atacá-los, mas Hard pede para todos ficarem parados, pois precisam guardar energia para enfrentar o dragão, enquanto um grupo que ele contratou distrai os monstros. Justo a tempo, uma explosão irrompe da floresta, desviando a atenção dos monstros que correm para dentro da floresta, abrindo caminho para os Cavaleiros Brancos atacarem. Eles continuam correndo pelos corredores, quando de repente pisam em uma armadilha de teletransporte, separando-os em grupos menores pela torre. Enquanto Light aguarda em seu trono, Mickey e Sasha são transportados juntos para um andar de porão, onde Mikael percebe que tudo foi uma armadilha e alguém planejou as armadilhas antes. Sasha pergunta quem poderia ser, mas nem Mikael tem a resposta, dizendo que só saberão quando subirem as escadas para ver quem os espera no topo.
Ellie e Light observam pela bola de cristal enquanto Mikhail e Sasha começam a subir as escadas em direção ao andar superior, e Light percebe que está muito ansioso pelo momento em que a porta se abrir e Sasha entrar para ver seu rosto. Enquanto isso, os gêmeos elfos Ria e Kia também estão juntos em um andar diferente, confusos sobre o que aconteceu. Eles se perguntam se devem tentar se reunir com os outros, mas antes que possam decidir, ouvem vozes vindo de trás deles. As vozes são de Mira e Harley, que discutem como devem lidar com esses elfos fracos. Mira sugere que Harley pode apenas relaxar e aproveitar enquanto ela cuida de ambos, mas Harley a chama de porca glutona, dizendo que cada uma deve pegar um desses idiotas. Os gêmeos elfos não acreditam no que ouvem, pois nunca ouviram alguém zombar deles e levá-los tão na leveza. Mira e Harley, no entanto, não prestam atenção neles e continuam conversando. Harley diz a Mira para não se deixar levar pela confiança, pois até um rato encurralado pode morder o gato que o persegue. Mas Mira afirma que esses perdedores são mais como um bando de mosquitos incômodos, e nada mais. Ela pergunta a Harley se ela realmente acha que esses elfos podem derrotar pelo menos um deles, e Harley responde que não há como esses elfos de segunda linha chegarem perto do nível delas, mas ainda assim, elas não devem brincar demais com suas presas. Isso foi o suficiente para deixar os gêmeos enfurecidos, pois em um instante, os dois elfos atacam Mira e Harley com raiva nos olhos, afirmando que são os submaestros deste continente, e nenhum ser neste mundo pode chamá-los de segunda linha. Mira e Harley desviam do ataque com facilidade e permanecem no ar, enquanto os gêmeos usam sua velocidade, pulando de um pilar para outro em um borrão antes de aparecer atrás delas para derrubá-las. Mesmo esse ataque surpresa foi inútil, pois as duas garotas se abaixam despreocupadamente e descem de volta ao chão. Mira diz a Harley que esses elfos estão mais para esquilos voadores do que para ratos, o que novamente irrita os gêmeos, que decidem levar a luta diretamente para suas oponentes. Enquanto isso, Char está sozinho na escuridão em um andar completamente diferente. Ele solta um grande suspiro, se perguntando como não viu a armadilha de teletransporte e sabe que Hardy vai gritar com ele mais tarde por isso. Ele não é tão burro quanto os outros e imediatamente percebe que não está sozinho. Então, ele chama seu oponente para sair da escuridão e explicar o que está acontecendo, e seu oponente acaba sendo Suzu. Um simples olhar para ela foi o suficiente para deixá-lo agitado, e ele imediatamente começa a se declarar. Suzu tem um reflexo involuntário ao ver o cara estranho, enquanto Char pergunta seu nome, afirmando que está pronto para se tornar seu cavaleiro de armadura brilhante. Suzu fica ainda mais desinteressada quando finalmente sua arma fala, dizendo a Char para se conter e explicando que Suzu não fala. A mente de Char se distrai imediatamente ao perceber que a arma é uma arma inteligente. A arma diz a ele para não se preocupar em lembrar o nome delas, pois ele realmente não precisaria, porque em breve elas vão destruí-lo e tudo que ele ama. A cabeça de Char baixa, irritado por não apenas ter perdido a armadilha antes, mas agora ter que lutar com uma gata sem motivo. Ele tenta mais uma vez, dizendo a Suzu que podem pausar a luta por agora e se conhecerem melhor. A arma diz a Char que Suzu não está interessada, pois ele não é o tipo dela, mas Char não tem vergonha e pergunta a Suzu qual é o tipo dela para que ele possa tentar se tornar assim. Suzu diz à arma que seu tipo é reis baixos com cabelo preto e cabelo ralo. A arma percebe imediatamente que ela está interessada em Light e diz a ela que o barco já partiu e que Light tem muitas garotas ao seu redor, então ela terá que esperar a vez dela. Isso a deixa irritada, e ela começa a bater a arma em um pilar, enquanto a arma implora para que ela pare. Char, no entanto, já viu o suficiente e afirma que preferiria tê-la como sua brinquedinha pessoal. Mas está tudo bem, ele vai conseguir o que quer de qualquer jeito. Ele aponta o braço para cima e usa uma besta invisível para atirar em Suzu. Para sua surpresa, Suzu consegue sentir o projétil invisível e desvia do ataque antes de disparar uma bala própria, que Char desvia rapidamente. Ele fica impressionado com o fato de que não só ela sentiu seu ataque invisível, mas também desviou e contra-atacou. A arma elogia Char, dizendo que poucas pessoas conseguem desviar da bala dela como ele fez. Char começa a sorrir enquanto prepara outro projétil, percebendo que isso vai ser muito mais divertido do que ele pensou. De volta ao andar de cima, os gêmeos continuam pulando entre os pilares, sabendo que isso lhes dá uma grande vantagem. Enquanto se movem nessa velocidade, eles também conseguem usar sua habilidade de cortador de vento, que as meninas desviam facilmente, mas logo tentam novamente. As meninas conseguem se desviar mais uma vez, mas percebem que não podem baixar a guarda e precisam lidar com eles rapidamente. Os gêmeos, no entanto, continuam a todo vapor,
usando sua única habilidade como um bando de nerds que só usam coisas poderosas em jogos. Harley afirma que não conseguem manter isso por muito tempo, mas os gêmeos respondem que podem fazer isso por horas sem suar. Isso pode ser um pouco irritante, mas logo os gêmeos decidem mudar de estratégia. Eles se movem em direção a um dos pilares e usam uma versão avançada de sua habilidade básica de cortador de vento, criando milhares de pequenas lâminas voando em direção a Mira e Harley. Isso é um pouco mais difícil de desviar, e enquanto estavam ocupadas tentando evitar, Kia lança uma adaga que atinge Mira no estômago, enquanto Anria consegue cortar seu braço fora. Elas caem no chão rindo, dizendo que em breve cada membro que tem estará no chão. Surpresa, as meninas não parecem se importar nem um pouco e Mira pergunta a Harley se ela entendeu o quão fortes elas são. Harley responde que sim e que elas são até mais fracas do que imaginava. Isso irrita os gêmeos, que gritam que são eles que estão vencendo essa batalha. Mas, para o horror deles, Mira pega o braço caído e come bem na frente deles. Isso assusta os gêmeos, que não têm ideia de como isso é possível. Então Mira decide mostrar algo melhor e arranca sua própria cabeça, jogando-a como uma bola. Os gêmeos ficam horrorizados e perguntam quem diabos ela é. Mira finalmente se apresenta e diz que ela e Harley são duas cartas ultra raras de nível 7.777. Os gêmeos ficam atordoados ao ouvir isso e se recusam a acreditar que algo assim realmente existe, decidindo imediatamente atacá-las novamente. Mas desta vez, eles nem bloqueiam os ataques, afirmando que não vale a pena o esforço. Isso realmente os assusta, e eles começam a correr. Enquanto Mira ri como uma maníaca, Harley decide acabar com isso e começa a carregar uma poderosa explosão de calor, enquanto Mira se protege com um escudo. Enquanto isso, no andar de baixo, Char está constantemente no ataque, disparando projéteis atrás de projéteis em Suzu, controlando suas trajetórias e até usando uma barragem de flechas de besta de uma só vez, esperando que isso funcione. Para sua surpresa, Suzu consegue sair disso sem um arranhão, o que o excita ainda mais, e ele diz a Suzu que ela deveria deixar o cara loser e ser sua namorada. Isso foi o suficiente para deixar Suzu irritada, que começa a brilhar de raiva, pronta para matar o elfo irritante. De volta ao andar de cima, os elfos acabam atingindo um beco sem saída e decidem se mover ao longo da borda para tentar encontrar a saída. Mas antes que pudessem fazer isso, começam a sentir o chão esquentando. Para seu horror, uma onda de calor os atinge quando Harley dispara sua explosão de calor. Os gêmeos percebem que vão queimar até virar cinzas, então rapidamente começam a entoar uma série de feitiços e criam uma enorme parede de gelo para se proteger. Para sua surpresa, a parede de gelo derrete imediatamente, forçando-os a recriá-la. Eles continuam criando paredes de gelo, mas logo ficam sem mana, e toda a armadura começa a derreter com calor intenso. Logo eles são completamente consumidos pelo calor, desaparecendo de vista, e só então Harley para. Ela logo percebe que pode ter acidentalmente matado os dois idiotas, mas Light queria que eles ficassem vivos. Felizmente, Mira diz a ela que Ellie usou alguns encantamentos protetores para que esses idiotas não morram. Se não fosse por ela, esses dois elfos teriam sido carbonizados. Os gêmeos estão deitados no chão, queimados e derrotados, implorando por misericórdia. Mas Mira diz que eles receberão a mesma misericórdia que deram aos humanos, e usa seus tentáculos para sufocá-los, já que Light quer extrair todas as informações deles antes de fazê-los sentir a dor mais devastadora de todas. De volta ao andar de baixo, Char finalmente percebe o que fez quando Suzu dispara várias balas para o ar e depois as lança todas em direção ao elfo. Char começa a correr por sua vida, tentando desviar de todas as balas, mas percebe que está em desvantagem sem dúvida. Ele se vira para tentar bloquear as balas com seus próprios projéteis, mas não adianta. Logo uma barragem de balas atinge seu corpo, deixando-o ensanguentado e quase morto no chão. Char implora por ajuda, mas só encontra Suzu furiosa em cima dele. Ela ainda não terminou e começa a esmurrar seu rosto com a bota, dizendo para ele morrer. E teria certeza que o mataria, se não fosse a arma que a faz perceber que Light queria saber todo o potencial deles primeiro. Suzu percebe imediatamente que errou e tenta curar Char para que ele possa lutar de novo. Mas a arma diz para ela desistir, pois ele está muito machucado para fazer qualquer coisa agora. Ela começa a chorar pelo seu erro. Enquanto a arma tenta dizer a ela que Light não ficaria bravo por um erro honesto como esse. Enquanto isso, em um andar completamente diferente, Jack encontra Must sozinho com seu machado e diz honestamente que ele deveria lutar com ele, mas sugere que Musk desista, pois não é da sua natureza atacar fracos. Musk fica irritado com isso, mas se controla,
afirmando que Jack deveria se sentir honrado por morrer nas mãos de um elfo acima do nível 1500. Jack diz para ele não se preocupar, pois ele mesmo é nível 7.777, uma carta ultra rara. Must não acredita, dizendo que Jack deveria fazer uma mentira mais crível. Mas Jack simplesmente sorri, afirmando que ele deveria usar sua habilidade de avaliação para verificar. Ele nota um olhar nos olhos de Must e faz piada, perguntando se ele realmente tem essa habilidade ou não. Must fica bravo, afirmando que não precisa checar um idiota fraudulento e ataca Jack com seu machado, tentando acabar rápido, mas, para sua surpresa, Jack desvia como se fosse uma mosca. Must fica chocado com isso, mas pensa que foi apenas sorte de iniciante e começa a tentar desferir uma série de golpes. Jack facilmente desvia de todos os ataques, o que confunde Jack, pois esses ataques deveriam ser fortes o suficiente para dar trabalho até ao Capitão Hard, mas Hard simplesmente usa os dedos para jogá-lo contra a parede. Musk sai da parede chocado até o fundo, mas se recusa a acreditar que um humano poderia ser tão forte. Ele começa a falar besteiras sobre como os humanos estão abaixo deles e merecem um destino pior que a morte. Com isso, ele desce seu alabarde, que se revela uma arma mágica, e a ativa. Jack percebe que a alabarde está consumindo a alma e a vida do garoto para ganhar poder, mas Musk parece não se importar. Ele grita para a alabarde levar o quanto quiser, mas lhe dar o poder para derrotar esse humano. E então, com toda a força que consegue reunir, ele avança em direção a Jack, que simplesmente usa sua habilidade de armadura de ferro e bloqueia o ataque apenas com o braço. Com isso, seu corpo inteiro fica coberto por um escudo de ferro espesso, e com um único soco ele manda Must voando contra a parede. Sangrando e inconsciente, ele se aproxima e levanta o garoto, se perguntando se o matou, mas graças à magia de Ellie, tudo parece estar bem, e ele ainda está vivo. No andar superior, o último e final membro do Cavaleiro Branco, Capitão Hard, permanece e finalmente entra em contato com Nas, que sorri e saca sua espada. Esperando por uma boa luta, Hard se mantém calmo e composto, garantindo que não perca nada, o que confunde um pouco Nas. Ela se pergunta se Hard tem dificuldade de ouvir e grita novamente que é a mais forte aqui e vai lutar contra ele. Hard olha calmamente para ela e responde que a ouve bem e pergunta se ela é uma inimiga dele. Nas sorri e responde que é de fato uma inimiga, já que seu mestre não gosta dos Cavaleiros Brancos e quer se livrar deles. Hard mantém sua compostura e analisa a situação. Ele percebe que, embora Nas pareça jovem, não é alguém a ser subestimada, e se ela é tão devotada ao mestre, isso significaria que seu mestre é ainda mais forte. Mas ela conseguiu quebrar isso, e agora terá que consertar com sua mana. Nas pede desculpas novamente, prometendo que isso não vai acontecer de novo. Ao ouvir um sussurro de Hard, ela se vira e vê que ele começa a usar um feitiço de cura, e se levanta novamente com sua espada quebrada na mão. Ellie avisa Nas para ir com calma desta vez e não causar mais destruição. Nas promete ser mais cuidadosa e se volta para Hard, que se desculpa por não levá-la a sério, e promete que agora a tratará como uma oponente de verdade e dará tudo de si. Com isso, ele usa uma técnica de Jujutsu Kaisen e ativa a expansão de domínio em Nas, prendendo-a em uma barreira silenciosa. Hard sabe que sua barreira não só lhe dá uma grande vantagem, mas também drena as habilidades de seus oponentes, usando isso para aumentar sua própria força várias vezes. Com isso, seu corpo se enche de energia, e ele usa sua mana para criar uma lâmina mágica, que é mais ou menos transparente, dificultando a defesa de seu oponente. Nas fica um pouco surpresa, pois nunca viu nada igual antes, e Hard sabe que a pegou de surpresa, já que esse é seu movimento mais poderoso. Ele de repente percebe que Nas guardou sua espada no escudo e se prepara para uma luta de punhos, o que confunde Hard a princípio. Mas então ele pensa que Nas provavelmente não entende o tipo de espada que ele está usando e está tentando ir para o combate corpo a corpo. Ele se sente confiante em sua estratégia, sabendo que Nas não tem muita experiência e provavelmente vai atacar, e é aí que ele a cortará ao meio. Embora ele estivesse certo sobre a primeira parte, ele não conseguia imaginar a velocidade de Nas quando ela apareceu na frente dele, e antes que ele pudesse piscar, ela desferiu um soco devastador, jogando-o contra a parede. Nas fica incrivelmente feliz que desta vez a parede não quebrou, e a única razão pela qual guardou sua espada foi para controlar sua força. Ellie ainda o repreende por deixar uma cratera tão grande na parede, que agora ela terá que consertar, e diz a ela para rapidamente pegar Hard e voltar ao topo da torre. Light olha para Ellie e pergunta se ela está bem. Como sustentar uma torre tão grande deve consumir muita energia, Ellie responde que às vezes suas pernas ficam fracas, mas ela pode aguentar por muito mais tempo se quiser. Light agradece,
afirmando que não será necessário, já que seus convidados parecem estar na porta. No momento certo, Light abre a porta e encontra Sasha e Mikhail atrás dela. Light cumprimenta Sasha, que imediatamente o reconhece como o garoto que viu no mercado com o rosto queimado. Mikhail pergunta se Sasha o conhece, e Sasha responde que só o encontrou uma vez no mercado. Sasha fica irritada e diz a Light para controlar a língua, já que ele é apenas um humano e deve imediatamente trazer-lhes refrescos. Light sorri, respondendo que gostava muito mais dela quando ela era legal com ele. Sasha faz uma cara confusa, afirmando que nunca será legal com um humano imundo, enquanto Light lentamente tira sua máscara e logo a voz de Sasha fica presa na garganta. Light afirma que já se passaram 3 anos desde que se encontraram em bons termos, mas Sasha está muito abalada para falar, dizendo que isso é impossível e pergunta o que aconteceu com todas as cicatrizes que viu. Light sorri, afirmando que aquelas cicatrizes eram apenas uma ilusão e que ele parou seu próprio envelhecimento, para poder lembrar melhor das pessoas que o prejudicaram. Ela não consegue acreditar no que houve. Quando Mikhail pergunta a Sasha se esse garoto é o mesmo que ela tinha a missão de matar, o que deveria ser um provável candidato a mestre. Sasha ainda está atordoada, mas ele finalmente revela que quando o atacaram, ele acabou acionando uma armadilha de teletransporte e foi enviado para o nível mais baixo do abismo, onde de alguma forma sobreviveu e planejou nos últimos 3 anos se vingar de todos que o prejudicaram. Sasha não sabe o que dizer, mas Mikhail começa a rir, afirmando que esse foi o melhor presente de casamento que poderia ter esperado, e a sorte realmente deve estar do lado deles hoje. Sasha está confusa, perguntando sobre o que ele está falando, mas Mikhail explica que quando eles matarem o mestre que ameaçou o reino com um dragão e recuperarem a tecnologia que construiu essa magnífica torre, ganharão uma influência sem igual sobre o reino e muitas riquezas e títulos. Sasha pergunta o que acontece se descobrirem que ela mentiu sobre matar Light pessoalmente e garantir que ele estava morto. Mikhail responde que eles seguirão a estratégia dos youtubers, que após fazer algo errado simplesmente ignoram e tudo ficará bem. Isso a enche de confiança, e ela afirma que Mikhail é um gênio. Ela se volta para Light e começa a xingá-lo, afirmando que um humano imundo como ele seria esmagado sob seus pés como um inseto de um pântano sujo. Light não responde e simplesmente se levanta, pega seu bastão e diz a Ellie e ao Peludo para não intervirem de jeito nenhum. Ele se aproxima do casal e diz a Sasha que vai celebrar o casamento deles com sua própria vingança, mas Sasha simplesmente ri, afirmando que está ainda mais forte do que antes e superou o nível 500. Além disso, ela tira um instrumento musical dourado, que Light reconhece como um dispositivo de classe lendária. Sasha começa a tocar a flauta e imediatamente uma série de círculos mágicos aparecem sob eles, e 2 enormes divindades emergem. Os seres angelicais são invocações de classe fantasma, seja lá o que isso signifique, e o Homem-Anjos imediatamente ataca Light. Light desvia do ataque sem problemas antes de se voltar para um contra-ataque. O Homem-Anjos percebe que está em apuros e imediatamente ativa seu escudo, mas não é forte o suficiente para parar Light, que quebra o escudo, derrubando até um braço. Ele volta ao chão, pensando em como queria matar a invocação com apenas um ataque. Mas parece que ele terá que fazer um show. Sasha está horrorizada com o que Light acabou de fazer. Como ele deveria ser um mero humano de nível 15, Light sorri com isso e afirma que esqueceu de mencionar, mas ele mesmo ficou um pouco mais forte do que antes e revela suas estatísticas. Sasha fica chocada ao ver que Light é nível 9.9999 e começa a entrar em pânico, mas Mikhail se mantém calmo, dizendo que ela não deve cair nas mentiras óbvias dele, pois nível 999 não é nada mais que uma fantasia, e seu ataque anterior foi apenas possível por um item mágico especial. Sasha é a mais ingênua e delirante de todas, e acredita em Mikhail, mandando seus anjos atacarem Light o mais rápido possível. Light decide provar seus níveis e começa a lançar feitiços um após o outro, primeiro usando Dust Devil para cegá-los, depois usando Shadowbind para imobilizá-los, seguido de Ice Shard para interromper a cura mágica e flechas de fogo para causar uma quantidade incrível de dano. Para sua surpresa, Sasha consegue ressumoná-los imediatamente sem problemas, e afirma que pode fazer isso quantas vezes quiser sem usar muita magia. Num instante, ele aparece na frente de Sasha e tenta desferir um golpe brutal, mas é bloqueado por Mick, que lhe diz para manter as mãos imundas longe da garota. Light afirma que está surpreso que o escudo de Mikhail consiga bloquear um ataque dele, mas Mikhail apenas sorri, dizendo que ele pode fazer mais do que apenas bloquear. Nesse momento, uma imensa quantidade de energia se libera do escudo, empurrando Light para trás. Light se pergunta se foi um ataque mágico ou apenas um golpe de escudo. Mikhail ri de sua confusão,
afirmando que seu escudo é um item sagrado, que bloqueia os ataques de todos os pecadores e os reflete de volta. Mas não é só isso, ele também pode aumentar muitos atributos de seus aliados. De repente, os anjos começam a parecer que estão em esteroides. Sasha ri, afirmando que pode continuar convocando os anjos, e Mikhail pode defendê-la e aumentar os anjos, o que significa que Light não tem mais opções a não ser se render imediatamente. Light começa a rir como um maníaco, afirmando que agora é a hora de mostrar a eles como é o verdadeiro desespero. Com isso, ele começa a entoar um feitiço que assusta até Ellie e o Peludo, que lhe dizem para não usar essa habilidade, mas Light não se importa. Ele libera todos os selos sobre sua própria magia e convoca a arma de classe demônio Gungmir, cuja aura é tão forte que Mikhail e Sasha quase se mijam de medo. Mikhail imediatamente percebe que isso é uma má notícia e diz a Sasha para atacá-lo. Sasha manda seus anjos contra ele, mas no momento em que o anjo toca, sua espada se despedaça e nenhuma magia de cura consegue trazê-la de volta. Light continua avançando, então o anjo tanque saca seu escudo, mas Light simplesmente usa um golpe de luz com sua lança para evaporar todos os anjos sem suar. Ele continua andando, percebendo que o poder dessa arma também está machucando sua mão. Mas ele decide que está disposto a sacrificar um braço ou dois, se isso significar mostrar a esses elfos como é o verdadeiro desespero. Sasha está completamente aterrorizada e imediatamente convoca um arcanjo, que é maior e mais forte que todos os outros juntos. O arcanjo imediatamente usa um de seus feitiços mais poderosos, enquanto Sasha ri, afirmando que não há como Light sobreviver a isso. Mas Light nem se defende, pois a magia se anula completamente ao atingi-lo. Sasha fica horrorizada e grita para o anjo repetir a magia. Mas não importa quantas vezes o arcanjo repita o feitiço, não adianta, pois Light continua avançando sem nem tentar se defender. Ele ri do desespero de Sasha, dizendo a ela para tentar o que quiser, mas não importa o que aconteça, ela vai morrer em suas mãos esta noite e nem mesmo Deus pode salvá-la. Sasha está completamente sobrecarregada pelo avanço de Light e tenta usar a melhor habilidade de seu arcanjo, mas não adianta, pois Light está muito overpower neste ponto. Light simplesmente afasta suas tentativas de defesa, e isso é suficiente para destruir seu arcanjo completamente. Mikhail imediatamente diz a ela para convocar os arcanjos novamente, mas para sua surpresa e horror, nenhum anjo é convocado desta vez. Light está parado com sua lança brilhando com uma energia escura e misteriosa quando de repente a flauta mágica se transforma em cinzas em suas mãos e cai completamente em pedaços. Mikhail e Sasha estão completamente atordoados sem palavras, enquanto Light lhes diz que tudo o que fez foi exibir o poder de sua lança um pouco, mas isso foi suficiente para destruir uma arma de classe fantasma. Mikhail se recusa a acreditar nisso, afirmando que nada deveria ser capaz de derrotar uma arma de classe fantasma, muito menos uma lança empunhada por um humano insignificante. Light sorri com isso, afirmando que a lança insignificante em suas mãos é uma arma de classe Gênesis, capaz de até matar as forças mais divinas nos céus. Mikhail não consegue acreditar no que está ouvindo, então simplesmente se recusa a aceitar a verdade. Assim como minha ex, ele decide viver na ilusão, afirmando que armas de classe Gênesis são apenas um mito, e ninguém no mundo jamais viu uma. Ele afirma que apenas a pessoa mais estúpida faria tais mentiras absurdas como uma bluff. Sasha o apoia, afirmando que sua arma de grau fantasma quebrou apenas por um golpe de sorte e Light não terá tanta sorte novamente. Com isso, até Mikhail começa a ter coragem, afirmando que independentemente do que Light lançar contra ele, a retribuição de seu escudo refletirá tudo de volta, o que significa que Light não tem chances de vencer contra eles. Light decide que já ouviu o suficiente e avança com um ataque tão poderoso que exigiu tudo que Mikhail tinha apenas para tentar se proteger das ondas de choque. Light ri de sua luta, provocando Mikhail, gritando para ele provar seu valor e dizendo que os elfos são melhores que os humanos. Mikhail não consegue dizer uma palavra enquanto morde os dentes e tenta suportar o ataque, mas não adianta e logo seu escudo quebra em 1000 pedaços, derrubando Mikhail e Sasha no chão. Ele finalmente percebe que Light não está blefando. Ele se levanta, dizendo que Light é poderoso demais para ser um humano normal, e não há outra explicação a não ser que Light é o maestro renascido. Light diz para ele guardar seus rótulos para si, afirmando que ele nem sabe o que é um maestro e que eles são os que jogam esse rótulo por aí. Mikhail muda de atitude imediatamente, dizendo que, seja Light um maestro ou não, ele é claramente perigoso demais para viver e deve ser eliminado. Ele se gaba que adoraria lidar com um humano como Light, mas a descoberta do maestro deve ser reportada à rainha imediatamente. Ele saca uma pena e com um sorriso diz a Light que ele será tratado em breve.
Ele tenta usar sua magia de teletransporte, mas para sua surpresa, nada acontece. Ele fica apavorado e começa a usar a magia de teletransporte repetidamente, mas não adianta, pois Light ri e diz que eles estão presos ali com ele. Como toda magia de teletransporte é anulada neste castelo, Mikhail começa a reclamar como se nenhuma magia no mundo pode parar a magia de teletransporte. Light franze a testa e se vira para Ellie, que afirma que o elfo está tecnicamente certo, pois não existe magia que possa bloquear a magia de teletransporte. O encantamento nesta torre é um novo feitiço criado por ela. Mikhail fica chocado, pois nunca ouviu falar de alguém nesta era que pode criar novos feitiços mágicos. Sasha começa a entrar em pânico, mas Light a acalma, dizendo que os Cavaleiros Brancos com certeza virão em seu auxílio, e o Capitão Hard está acima do nível 3000. Então Light seria um alvo fácil para ele. Ele diz a Light para deixá-los ir, e talvez o Capitão Hard seja um pouco mais gentil com eles. Caso contrário, ele os reduzirá a cinzas num piscar de olhos. Light ri da ideia de Hard ajudar esses idiotas, e finalmente convida todos os convidados para dentro. Logo na fila, todos os seus invocados entram na sala, deixando Mikhail e Sasha em choque ao ver toda a equipe dos Cavaleiros Brancos quase morta na frente deles. Jack imediatamente nota a lança nas mãos de Light e sabe o tipo de dano que isso deve estar causando a Light. Mas Light diz a ele para não se preocupar e volta sua atenção para Mikhail, perguntando quem vai salvá-los agora. Como um verdadeiro perdedor, Mikhail imediatamente se ajoelha e diz a Light que ele tem uma proposta muito interessante. Ela tenta mais uma vez, dizendo que sabe que o Light tinha uma queda por ela e que até ela tinha sentimentos por ele e deixaria ele fazer o que quisesse. Com isso, ela implora para que ele mate todos, mas a poupe. Isso deixa a Furry furiosa, que pula na frente dela, dizendo que vai garantir que suas feras a devorem viva da maneira mais dolorosa possível. Light diz para ela recuar e volta sua atenção para Sasha. Ele diz que não vai matá-la agora, pois tem outros planos. Até lá, Sasha vai ficar no abismo sentindo a dor mais intensa. Com isso, ele se vira, mas lembra que ela atirou em sua perna nas masmorras, então devolve o favor. Enquanto ela se debatia no chão, a mulher gótica aparece e a devora para ser torturada depois. Assim que termina, Light percebe que exagerou e desmaia de exaustão. Quando finalmente acorda, se encontra no meio do abismo, de volta à sua cama com Mei ao seu lado. Ele tenta se levantar, mas Mei pede para ele descansar mais, e com lágrimas nos olhos, diz para ele cuidar melhor de si, já que agora ele é responsável por um reino inteiro, sem contar os invocados prontos para morrer por ele. Nesse momento, um soldado irrompe na sala, dizendo que um monte de dragões está entrando na cidade agora mesmo. A rainha corre até as janelas e vê uma enorme onda de dragões entrando na cidade sem obstáculos, quando de repente ouvem a voz de Ellie ecoando pelos céus. Ela se apresenta como a bruxa da Torre Mágica e revela que os idiotas conhecidos como os Cavaleiros Brancos foram feitos reféns. Com isso, ela exige falar com o comandante responsável pelos cavaleiros, ou então a cidade inteira será destruída por seus dragões a qualquer momento. Para garantir que entendam a gravidade da situação, ela mostra o poder de suas feras mágicas, transformando uma montanha em pó com uma única explosão de fogo. A rainha é forçada a aparecer depois disso, então Ellie pousa no pátio em seu dragão, onde é imediatamente cercada por guardas. A rainha ordena que Ellie libere os Cavaleiros Brancos naquele instante, mas Ellie manda ela calar a boca. Como não tem ninguém para comandá-la, ela começa a se mover em direção à rainha, e imediatamente os guardas tentam atacá-la. Mas sem levantar um dedo, Ellie usa sua magia para criar árvores sugadoras de sangue que destroem todos os soldados ao seu redor. A rainha tenta fugir, mas não adianta, e Ellie a captura imediatamente, usando sua magia para buscar em suas memórias respostas sobre o maestro. Infelizmente, não encontra nada interessante, então diz que os Cavaleiros Brancos permanecerão como reféns para mais perguntas, e ordena que a rainha libere todos os escravos humanos da cidade, pois agora os humanos vão se governar. Com isso, ela volta para a torre, onde finalmente Light também chega para ver o progresso. Ele fica impressionado ao ver que já uma pequena população de humanos se reuniu ao redor da torre e está prosperando. Ele se vira para seus invocados e diz honestamente que antes planejava se vingar e depois destruir o mundo inteiro, mas agora acha que não seria justo para os outros humanos. Então, em vez disso, ele vai se vingar e depois construir um mundo melhor para todos os humanos viverem em paz. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.